Fala galera, estamos chegando com mais um Pode Dar Errado. Ah, eu não aguento. Qual que é a graça? Youtuber seu. Esse personagem tamo youtuber. no YouTube. Fala galera! Cara, se a gente for ver o último, você começou exatamente igual. Então tu não tem moral nenhuma pra O último, falar, tá? a minha abertura foi incrível. Tava empolgado porque a Thalita tava aqui, né? Claro, né? Daí Ó, hoje eu tô até com uma caneca de dinheiro pra ver se prospera pro ano que vem. Não, amigo, você tá reclamando, mas tá com o iPhone 14 aí, hein? Ah, mas isso aqui é promoção em 12 vezes, É, né, promoção amigo? em 12 vezes. Vamos combinar. Acabou de chegar na Tailândia, tá rico, que eu tava comprando iPhone. precisando. E aí, amigo, tá bem? Tá bem, você já abriu o cu? Abri o Abriu? meu cu. Inclusive, a gente tem lá agora o nosso cu. Não, a gente não tem o nosso cu. A gente Mas você não, abriu o cu do mesmo? podcast. Porque as amigo, perguntas que a gente o cu fez mesmo pra faz um convidar. tempo, né? As perguntas da convidada hoje a gente fez pelo Twitter. Mas é Sim. que o Twitter tá numa instabilidade, que a gente tá, né, acompanhando aí. Não E agora. sabe se fecha, o que acontece. E daí tá eu cu, que é a nova plataforma, assim. Tu né? abriu teu Mas, cu? não, eu tá bem fechadinho, assim. Eu não. Tá nada que eu lembro. E aí, amigo, quem que é a nossa convidada de hoje? Eu vou fazer a Então, apresentaçãozinha. Boa, Tá? boa. Tananana. Vamos ver se segue o padrão de qualidade, né? Sempre, Quero ver. amigo, Vai. sempre, você vai ver. Uma vez me falaram uma teoria que você só consegue ser bom ator se você for uma boa pessoa. A nossa convidada se encaixa nisso. Uma das pessoas mais doces, íntegras e engraçadas que eu conheço. Ela tem um senso de humor único que consegue transformar o ambiente e as pessoas. Ela é atriz, ela é mãe, ela é o que quiser ser. Ela é Daphne Bozaski! Ai, eu vou imprimir isso, colar na minha cabeceira Bonitinho. de cama, assim, pra eu ler todo dia de manhã. Aquele Gostei. incentivo tipo matinal. assim, sou eu. Essa sou Bonito, eu. Vamos bonito seguir. isso, hein? É porque E a gente não acredita na gente mesmo, né? É impressionante. Então, fala vamos por lá. você, eu sou uma pessoa incrível. Não, mas Acredito amigo, muito. daí, isso daí é um problema. Você acreditar demais em você também. tem dois lados. Ou você... Eu acho que eu tô exagerando um pouquinho, né? Não, Então, vai nessa. É melhor assim. se joga, né? Se joga. Se Já joga. a vida já tá muito difícil. Se a gente dificultar, vai ser É pior. aquele leonino, né? Qual o seu Também. signo? É, Os e três, né? pertinho ainda, mesma semana, né, Na Daf? mesma semana? 14? Não, outra semaninha, 10 Não, dias 14 depois. Você é o de quê? agosto. Você é Quase com juntos. Eu sou leão também, mas eu sou do dia 4 de agosto, você é do E dia eu sou 14. 26 de julho. Ah. Inclusive, eu sou logo no começo. O né? elenco de Malhação tinha uns 300 leoninos? Tinha uma tinha uns galera, né? Tem mais, Meninos. a Manu é leonina, não? A Não, a Manu Thalita é Fanju. peixes. Carol Macedo, acho. Carol Macedo. Thalita. Thalita Yonan. Você, eu, Eu. Fanju. Fanju fez no mesmo dia que eu. Isso é Fanju. muito bizarro. É. Né? Amo. Beijo, Fanju. É muito bizarro isso. Vamos falar sobre isso? É. Vamos. Não, primeiro, bem-vinda, né? Eu ia falar Obrigada. boas-vindas. Primeiramente, bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Que bom E que deu. especialmente no episódio de número 13, né? Olha só. Olha só. Não sei. É pra virar o ano bem, né? pra pra começar acreditar bem. que a Por gente... isso que eu tô com essa caneca Hoje hoje é ano também. novo, quase ano novo já. Um brinde, então. Um brinde é isso. E é água dessa vez, hein? Porque é Que a segunda-feira. fonte nunca seca. Que a fonte nunca segue. Você sabe que eu peguei isso, Você né? pegou a gente isso pra pegou. você, né? Peguei. Eu Mas a faço gente isso sabe sempre. que veio de você. Mas uma coisa que veio de você, que eu gostava muito, era a música do Muqueca, né? Que se você puder, as uma versão A ao gente é composições. muito vivo. parceiro, né? Porque tudo que eu Sim. proponho, né? A gente Daphne- embarcava. É. A gente precisa trabalhar junto de novo. Gente, a gente Muito. precisa trabalhar junto de novo. Chama a Que gente. gosta. Todo, Já vamos falar do que todos gosta. os produtores de elenco, tem vários produtores de elenco que assistem aqui. Então, É mentira, senão a gente estaria empregado e não fazendo podcast, né? Mas bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. E conta isso, além Amo. da coincidência, né, de aniversário. Da música. Eu esqueci da música. Tem como cantar a música pra gente? não, para, eu não me aqueci. Eu preciso aquecer a voz. Você precisa de um violão. É toda uma... Não é assim, Vinícius. A gente tem todo Não, uma... é, moquequinha tem meia de de bolinha. bolinha. Mas era porque... eu Ele ia com a tinha uma meia de bolinha. Eu tenho até hoje a meia, mas tá totalmente furada. Mas eu Mas você guardo guardou. de A gente lembrança. pode escrever a letra e enquadrar. Enquadrar. Essa meia Aqueles que hoje se vale acham muito dinheiro, né? importantes. Tem isso também, né? Por isso que o Felipe continua com ela, né? Por quê? Porque... Essa meia tá valendo muito dinheiro hoje. Ah, tá, muito. É, por causa desse hit. Não, Esse pra hit, contextualizar, o que aconteceu é que quando a gente ficava esperando as gravações, A gente tinha nada a a gente fazer. ficava criando, porque nós somos artistas, né? Então a gente podia o quê?
criar, a gente ficava criando música, cantando. Isso era bem legal, né? Mas o brinde também que você pegou, a Daphne que me acompanhava. Porque vocês eram muito babies, né? Eu e a Daphne eram mais velhos. A gente tinha 20... mais 24. velho, 24 anos. Mas pra época Eles tinham 12. Cara, eu 12. eu Bruno tinha Gadiel tinha acabado de fazer 18. Nossa, Cara, o Bruno Bruno era era um uma bebê. criança, Meu né? filho. Ele era um bebê. Pois é. Não, mas eu tinha 21, eu já... E daí a gente nem saía, né? Eu A podia gente saía beber pra já. beber, vocês não bebiam, acho. acho Não que a tomavam gente cerveja. concentrava mais no trabalho mesmo, né, amigo? No todinho. Tinha isso. Aham. E daí toda vez que a gente brindava, né? A gente falava que a fonte Nunca seca. Nunca secou até hoje. Amém, por isso que a gente por isso continua fazendo. continua, Meu Deus, E a então é Daphne por isso pegou que deu isso. tudo errado pra mim. Eu nunca fiz isso. Como se eu precisasse, né? Eu devia ter parado de fazer isso. Pelo amor de Deus. Essa fonte já tá tô cheia demais. Agora eu tô com 30, preciso, né? Dá uma Tá tranquilizada. perfeita. Mas e essa coisa? Você faz aniversário no mesmo dia da Fanju que fazia sua mãe. Sim. E as crianças nasceram praticamente no 4 mesmo dias dia de também. diferença, o Isso Caetano é e a muito Tetê. bizarro, né? Não, a gente Não dá falou, pra meu, segurar 4 era dias? destino. Pois é, a gente falou, não é possível, mas é bom, né, cada um ter o seu diazinho, né? Também. Falei. Porque tem uma história que a gente queria pôr o nome de Tereza. Aí a Aline também colocou Tereza. Eu falei, ainda bem que foi menino, imagina. Duas Tereza. Duas Tereza, mesmo nascida no dia. Porque a mesmo gente é dia. muito. Sabe, a gente se dá tão bem que a gente tem as mesmas ideias. Mas eu acho vocês muito, mesmo morando, mesmo nascendo no mesmo dia, eu acho vocês muito diferentes. Somos. Não é Mas muito doido isso? Mas é louco porque... Por isso que a gente se dá bem. Que se a gente fosse igual, também acho que a gente ia enlouquecer, né? Mas é que a gente se complementa. Eu acho que a gente se entende. Não sei explicar. A gente nunca tinha conversado sobre ter filho. De repente, a As gente duas descobriu grávidas. que estava grávida juntas. E como foi o dia que vocês descobriram que uma outra estava grávida? As duas sabiam já? O que aconteceu foi assim, um dia a gente foi no Bar Balcão. Eu, Gabi, Lucinho e Fanju. E o Gus. E a Fanju não estava bebendo. E eu também não estava bebendo, porque eu meio que sabia, mas não podia contar, porque estava meio... Aquele começo. Tava meio, né, como eu vou falar, como é que tá... E a Fanju tava meio que bebendo, na verdade ela tava bebendo disfarçada. Sabe quando a pessoa bebe e não bebe? Então ela pagou o vinho, não tomou nada, saiu no prejuízo e ela tava com uma cara, a gente falou, nossa, a Fanju tá cansada, né? Porque ela tinha acabado de descobrir. E eu também, então a gente tava meio... Sabe quando a pessoa tá meio assim, ó, em choque, meio... Ah, legal, mas, né? E aí? É uma... A gente nem imaginava que ia ser como está sendo, mas já dá um medo, né? Porque é uma vida totalmente nova, assim, realmente várias coisas mudaram. Mas aí depois, passou uns dias, eu falei, ai, mama, que eu chamo ela de mama. Falei, mama, preciso te contar uma coisa. Eu tô grávida dela. Eu também! Eu falei assim, como assim você também? Ela, não, né? E o Lucinho, naquele dia, já tava assim, vocês duas estão bebendo pouco, tô estranhando. Logo vocês duas! Mas não é? Ô, Aí depois foi... Mas não foi no dia, nesse dia. Não, daí foi um tempo Foi um depois, depois. Mas bem pouco depois. E a Gabi foi assim, ela... Daphne, sonhei que você tava dançando balé grávida. Eu... Ai, preciso te contar. É verdade, tô grávida. E me matriculei numa escola de balé. E agora e já tô dançando. Não, mas foi engraçado. É muito louco essas coincidências. Essa minha e da Gabi foi bem forte, assim, porque isso foi um dos elos fortes que nos juntou, assim, na nossa amizade. Até depois, assim. Ela sempre ajudou a cuidar do Caetano lá no Rio, quando a gente fez as Five, ela e a Ana. Foi Sim. bem legal, assim, esse apoio. Foi muito bom. Mas ao mesmo tempo também que vocês ficaram grávidas juntas, as crianças nasceram no meio da pandemia, né? Não, nasceram antes. Sim, Mas mas cresceram, cresceram no meio da pandemia, né? Porque Sim. elas nasceram no final de 2019, 2018, 2018. né? 2018. Aí 2019, É, aquela coisa exato. que você fica meio em casa mesmo, né? Sim. Tess. Daí chega 2020, E- fica mais em casa. Aí chega 2020, a gente assim, agora que a gente queria ir pro carnaval, a gente queria ir até o chão. Tinha comprado um fone de ouvido e dei um pra Fanju, pra gente levar as crianças nas festas. Olha ela, sonhou, né? Lembrou, né? Nunca 3 mais. anos fez. As festas começaram a acontecer agora só, E né? a gente tá cansado agora, não faz nenhum. Ô, Daf, mas a gente tentou agendar essa conversa algumas vezes e muito em função também de você ter o CAE, a agenda às vezes é um pouco difícil, né? É.
como é que é pra ele, assim? Porque durante o primeiro ano, talvez ele não tenha muita noção do que estava acontecendo. A partir do segundo e terceiro ano, pandemia. Então, vocês saíam muito pouco de casa, assim. Então, ele sente muito quando vocês saem de casa? Ele sente muita falta? Como é que foi isso? Como é que é isso? Eu acho que conforme vai crescendo, vai ficando mais difícil. Porque eles sentem mais falta. Eles já têm consciência do que é a saudade, do que é a presença. Então, quando a gente gravou as Five, ele foi pro Rio comigo, a primeira temporada. Mas era isso. Tinha dias que eu saía de manhã e voltava à noite e ele já estava dormindo. Tipo, Sim. Aí que eu parei de amamentar, porque não dava, porque ele ficava esperando. E a nossa rotina a gente nunca sabe, né? Não tem, né? Muito uma rotina, né? Assim. E agora ele fica... Ano passado, quando eu gravei a novela, Nos Tempos do Imperador... Eu falei, não, agora essa novela eu vou ficar no Rio e eu que venho e vou. Ele fica em São Paulo com o Gus. Aí veio a pandemia e aí eu não podia ficar indo e voltando, porque não podia ficar pegando avião. Era de carro, Era né? carro, e daí carro, tipo... Cansativo, Sabe, às de vezes uns 2 dias de e folga. conforme né? a novela foi crescendo, o personagem foi crescendo, não dava mais pra ir voltar. Aí eu mandei ele pro Rio. Você ficava semana no Rio, daí você vinha, tipo, pra São Paulo de carro... Eu ficava 2 semanas no Rio e voltava no final de semana. Isso no começo dava. Aí depois não deu mais e aí eu levei o Caetano pro Rio. Aí ele ficou lá um pouco comigo. Mas agora ele tá na escola, né? Antes ele não tava. E agora, você gravou aqui em São Paulo, E agora eu né? gravei aqui. O que eu falei, vai ser ótimo, né? Vou chegar em casa. Só que, gente, que eu chegava no Rio e ficava lá, né? Tranquilona. No flat, de boa, tomando meu banho devagar, com saudade, mas tinha o meu tempo. Sim. Aqui eu chegava, já tinha que dar banho nele. Aí um dia eu cheguei, ele falou assim, mamãe, vamos jogar peteca? Ai, meu Deus, Caetano, pelo amor de Deus, eu tô exausta. Gravando as Five, 2 temporadas, aí chego em casa, vamos jogar peteca? Eu tenho que jogar, não tinha o que fazer. Caramba, então era muita função também. daí Agora, não durante as Five, foi maior a função, porque eram 2 temporadas também, né? Também. E chegava em casa, tinha que dar banho e interagir. Não dava pra falar, filha, agora eu tô cansada. Uma coisa que eu nunca perguntei pra vocês. Vocês gravaram as 2 temporadas agora, mas foi tipo assim, gravamos a segunda temporada, parou um pouquinho, sei lá, e gravamos a terceira, ou era tipo misturado? Misturado. Era misturado? Isso seria legal, assim, acho que se fosse uma temporada, dá uma semana, meia de férias e volta pra terceira, eu acho que aliviaria, mas teve gente, eu não gravei, mas teve gente, acho que a Islane gravou segunda e terceira no mesmo dia, tipo uma cena de um, uma cena do outro. Cara, e a cabeça Mas, fica como é que né? Isso pra- dá uma surtada. Sei lá, né? a gente vai ver, né? E em março a gente vai descobrir. Aí a né? gente sabe se deu certo, se a gente acabou com a nossa carreira. Ô, Daf, Ai, mas meu ainda Deus. essa parte de pandemia e criança, ao mesmo tempo também que tinha essa coisa de vocês ficarem muito em casa, não existia a relação dele com outras crianças, né? Isso foi terrível. Isso, com ele, quando ele começou a ver pessoas igual a ele, foi muito impactante pra ele tinha medo, era como isso? Nossa, a pessoa Não lembra lembro, mais. não lembro. Não lembro. Não, eu lembro... Pergunta se ele tinha medo. Não, porque Não, é que tem muito umas louco histórias isso. de umas crianças que ficavam vendo meio... Tem uns casos, mas o Caetano... A gente convivia com as pessoas da vila ali, da casa do Araújo. Então, tinha uma convivência com... Mas não eram crianças. Então, o que foi difícil para ele foi começar a falar. Ele demorou muito para começar a falar. Aí eu fiz até mandinga, dei água na concha, eu já estava assim. Porque quando você fica muito com o adulto olha, a criança faz... E você fala, água. Tipo, a criança faz cocô, sei lá. Você vai... Tu tenta entender o que né? Você não deixa ela desenvolver. Aí a gente foi se atentando a isso. E daí a gente mudou para o prédio, né? A gente saiu da casa do Araújo. E lá tinha outras crianças. Então, mesmo com uma mascarinha e outra... tinha. Ele conviveu um pouco... Daí começou a ver outras crianças. Foi legal. Foi muito fundamental. Ainda mais quando ele entrou na escola e tirou a máscara, foi... Pra ele, assim, cresceu muito. Tipo... Mas ele entrou na escola esse ano ou ano. faz tempo já? Não, agora, esse sim. Foi esse Cara, ano. porque isso é muito louco. Essa coisa que a Daphne tinha comentado, eu tinha lido, que tem várias crianças que, ao se relacionar com outras crianças, estranhavam muito, porque
eram acostumados a ver só o pai e a mãe, e de repente tem um ser humano igualzinho a ele, do mesmo tamanho, sabe? Então tem um impacto também, né? E ele já tem a noção, assim, do seu trabalho? Ele fala, às vezes, tipo... A gente mostrava o que monstro te mordeu, né? Pra ele. Quando era pequenininho, assim, foi a única coisa que eu coloquei pro filho. Eu sei que isso é bom, de qualidade. Mamãe vai pôr isso pra você assistir. Mas Mamãe Leonina. Ele te reconhecia. Aí ele ficava assim, né? Porque tem a voz. Mas hoje ele fala Mamãe Lali. Mamãe Lali. Ele fala... Quando ele assiste, ele fala Mamãe Lali. E ele tem a mochila do que monstro te mordeu. Ele vai pra escola. E a lancheira também. Aquela mãe muito orgulhosa do próprio trabalho. Inclusive, ele não vai de uniforme, ele vai com uma camisa. Ele vai de roupa de monstro, né, na verdade. Não, mas eu comprei, quando lançou os monstros, lançaram essas coisas de escola. Ainda tem até hoje para comprar no Mercado Livre, eu acho. E aí eu comprei na época, eu falei, gente, quando eu tiver um filho, ele vai usar essa lancheira. E guardei lá. E aí não demorou tanto, né? Eu falei, nossa. Mas era ele isso adora. Isso você ia falar, que recentemente foi isso, assim, das roupinhas e tal. Você ia falar, não, recentemente ele... Quando eu falei, ele já sabe, ele já reconhece o seu... E aí eu falo, mamãe tá indo trabalhar. Na novela, ele fala, tipo, ele tem... Mas ele assistiu a novela também? A gente não mostrou. Era muito pesado pra idade dele, né? Assim, e a minha personagem só sofria, né? Coitado, ele ia ver... Falar, o que eu não sei, mamãe? Mamãe, você tá bem? Tá tudo bem, Como é que tá? Mas teve um dia... Agora, que não era trabalho, que a gente foi... que era um pouco de trabalho, né? Sempre, tudo é trabalho, na verdade, na nossa vida, apesar de não parecer. Mas a gente foi pro Rock in Rio, eu e o Gustavo. E a gente ficou 2 dias longe do Caetano. Foi a primeira vez que a gente viajou, os dois, e deixou ele com a minha sogra e depois com a Cris, que é a moça que ajuda a gente. E aí, ele lembra até hoje, que ele agora antes ele nem dava tchau, abraço, ele não gostava. Nem de beijo, nem de abraço, nem de foto. Ele fala que ele não gosta. E olha que eu nem sou uma pessoa de ficar tirando foto toda hora. Sim. Aí agora, toda vez que eu vou sair, ele fala, mamãe, um beijo e um abraço. Aí ele fala assim, aquela vez que você foi pro Rio, eu fiquei com muita saudade. Ele sabia que vocês tinham ido pro Rio. Pro Rock in Rio. A gente contou. Sim. E a gente ainda ficou na casa da Aline. Nossa, que memória boa. Do Marcelinho. Eu tinha esquecido disso. E eu lembro que você falou. Eu lembro que você falou que era a primeira vez do filme do Zucaí. Você Zucaí. Esquece muita coisa. Eu já te falei pra você tomar ômega 3. Até texto. B12 né? ômega 3. Atrapalha. Talvez eu precise disso. Mas é que pros os mais jovens é mais fácil também, né? Os mais jovens. Tem essa 3 anos. Mas é muito tempo também, né? 3 anos para a primeira vez que ele ficou sozinho foi bastante tempo. Mas é porque os né? nossos pais não moram perto, né? Então também tem isso. Sim. Mas teve a pandemia, né? Também teve. Então, acho que isso pesou também, né? Mas eu vi uma entrevista sua. A gente estuda, tá vendo? A gente estuda os nossos entrevistados. Mas eu vi uma entrevista sua que você falou que a gente nunca se acostuma. Que é sempre... Eu vou ler aqui que é mais fácil, que eu vou distorcer as palavras aqui. Viu? É só ele se elogiar que ele se embanana. Ele aqui, começou, porque eu estudo. Não, mas daí é porque começou, eu achei uma fala muito interessante, assim, que você falou. Cada fase fica mais difícil. Esse negócio de que vai melhorando com o tempo, se existe mesmo, eu nunca vi. Então, isso é muito louco, né? Porque... porque... Gente, assim, a criança muda muito rápido, ela está crescendo, então os seus desafios também são outros com ela, porque você acha, agora ele faz isso, daqui a pouco ele já não faz mais e já mudou. E aí você tem que estar sempre se adaptando, entendendo e dando limite. E ensinando, né? Porque esse é o nosso papel, né? Então, e a gente erra pra caramba, né? Então, como é que... Então você fica toda hora pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que não? E aí, cada fase, isso vai potencializando, porque ele tá tendo a opinião dele agora. Sim. Então eu falo, Caetano, faz isso. Não quero, mamãe. Mas por que você não quer? Porque tem horas que eu quero e tem horas que eu não quero. Eu falo, cala a boca. Meu Deus, ele é muito inteligente. Eu falo, que é isso? Eu fico assim, tá bom. O que você vai falar? Não vai falar? Não tem horas e passa você o dia inteiro. Quer, e tem horas que a gente não quer, né? Aí eu falo, eu falei, não, filho, mas tem coisas que são as regras da casa, daí você tem que ensinar essas coisas, né? Olha, você precisa escovar o dente, porque não precisa ir para a escola. Mas é bem doido, porque você tem que
é básico, assim, você tem que falar desde lava a mão, depois de fazer xixi, depois de fazer cocô. Você tem que lembrar sempre. Cada fase vai aumentando. Mas as eu faço coisas. isso com o Vinícius também, sabe? Eu fico lembrando ele o tempo todo, amigo, tem que escovar os dentes. Amigo, não é tu, não, é a Ana Laura que faz isso. Mas eu também faço. então, Aliás, você cortou Agora o Felipe chegou lá, ele chegou lá em casa sexta. Amigo, precisa cortar esses pelos do nariz. Primeira coisa que eu cheguei em casa foi cortar o pelo do nariz. É que eu tenho muito medo de meter uma tesoura ali dentro, mas eu pensei, talvez seja a hora de crescer mesmo. Eu já Se o Caetano tá cortando os pelos do nariz dele, talvez seja a minha hora também. Eu já te falei pra você comprar aquela maquininha que a Thalita tem. Que é... Amigo, eu tenho que pagar esse celular agora. Uma maquininha não é barata assim. Não, é baratinho. Você bota e acabou. Tá bom. Talvez seja o meu próximo investimento, tá? Aqui o compromisso. Maquininha então. de tirar pelos do nariz. De tirar pelos do nariz. E eu vou comprar já 3 em 1, né? Pra garantir, economizar. Ô, Daphne, deixa eu te perguntar uma coisa. Você alguma vez na sua vida já enjoou de ir na casa do Araújo? Olha, por incrível que pareça, quando eu morava lá, tinha dias que eu falava, poxa, mas hoje, né? E daí eu era obrigada a estar lá, né? Mas depois que a gente mudou de lá, eu fiquei no apartamento sozinha, olhando a casa, porque dá pra ver, né? De onde a gente mora. Eu falei, nossa, tá todo mundo lá, agora eu tô aqui, porque o Caetano tá dormindo, que triste, tá sozinha. Então a gente nunca tá feliz, né? A gente sempre tá meio... Não, eu nunca, não enjoei, não, é engraçado, porque também cada vez que eu vou lá, eu também dou uma trabalhadinha. Eu já faço uma foto, já faço um story, porque é difícil. Come bem. Eu acho que essa é a principal parte. É importante fazer o merchan, situem. A casa do Araújo, o restaurante do meu marido, onde a gente morava, mas que agora continua no lugar e só a gente que saiu de lá, né? Que é incrível. O restaurante é incrível. Né? É muito gostoso. Bons vinhos. Muito bons vinhos. Bons vinhos, bons petiscos. Eu acho que todas as vezes, eu devo ter ido 3 vezes lá e eu saí bêbado. Todas as vezes que eu fui lá, a culinária não é uma coisa que eu lembre muito, porque eu tô sempre bêbado lá. É um espaço muito aconchegante. É muito bom. Porque muito a ideia gostoso. é se sentir em casa, né? A ideia da Casa do Araújo veio daí. Dos encontros que o Gustavo fazia com os amigos dele, todo mundo em volta da mesa, comendo, ele cozinhando. Ele falou, olha, posso ganhar dinheiro com isso. Então ele começou... Porque ele era músico, né? Ele só trabalhava com música e no teatro também. Foi aí que a gente se conheceu. Nossa, eu não sabia que ele era músico. Sim. Ah, é? Uhum. Nossa, que gostoso. Cozinha bem, bonito, músico. Gostei disso Vini aí. abriu o cu e agora... Agora ele tá todo. Tá disponível, né? Laura. Mas você é uma pessoa que cozinha bem, então. Então o Caê que é muito privilegiado, né? Eu tento, né, meu filho? Eu tive que aprender, né? Porque eu tenho uma história que eu sempre conto. Que eu fui fazer Falei, aqui que eu vou cozinhar pro Gustavo, né? Aquela coisa apaixonada, sabe? Aquele momento. Vou fazer alguma coisa pro chefe. Aí eu queria fazer um estrogonofe, que era uma comida que eu adoro, minha mãe sempre fazia. Aí fui no mercado e eu queria comprar um creme de leite chique, né? Porque eu falei, não vou por uma coisa barata, R$2,50. Na época existia, né? Creme de leite de R$2,50. Hoje não existe mais, né? Isso já. R$8 é o mais barato hoje. Não, e aí eu olhei assim, eu falei, esse aqui. Aí peguei, comprei filé mignon, fiz tipo uma panela como se a gente fosse comer tudo, né? Exagerada. Filha única sempre faz um exagero, né? Porque não tem noção, né, de comida. Aí tá. Fiz aí quando a gente foi comer, tava doce. Porque eu comprei chantilly, porque eu achei chique, né? Essa é a história. Acreditem se quiser. E ele falou como? Como que foi a crítica? Imagina, Daphne, mas não, vamos pedir uma pizza, né? E eu chorando, tipo, nossa, o filé mignon. Imagina, Daphne, eu resolvo isso. Ele fez um porco assado desse tamanho. Não, mas ele não estava nesse empenho. Não, é que a gente ainda não era tão próximo assim de... Então o chefe come pizza também? Come. Mas come pizza de pizzaria ou come pizza de outro chefe muito foda? Não, assim? Não. O Gus é bem tranquilo em relação a isso. A gente gosta de sair pra... Antes da pandemia, a gente sempre tirava um dia para ir jantar em algum lugar. Depois da pandemia, a gente parou, porque não tinha mais dinheiro, né? Para ficar jantando em vários lugares. Então a gente deu uma seguradinha. Mas a gente pede uma pizza... que é a pizza do bairro, que a gente ama. E vira e mexe, a gente pede uma outra, mas é que a gente gosta de... Por exemplo, essas pizzas mais gourmets, é legal comer no restaurante, né? Sim.
Aí pedir em casa nunca fica daquele jeito. Você fala, então vou pedir a do bairro mesmo, que já chega, já tá bom. E a pizza de São Paulo é boa também, né? É boa. Tem isso. É muito difícil você pegar uma pizza no ruim Rio era aqui. mais difícil quando a gente pedia pizza. Gente, desculpe, cariocas, mas vocês não E na têm, Barra não ainda tem é mais pizzaria. difícil. Nossa, é difícil achar uma pizzaria boa no Rio. E vocês botam ketchup na pizza? Nunca. Não. Eu boto. Nossa, Ai, me amigo. surpreende você, de Curitiba, não colocar um ketchup. Eu acho que na infância eu já coloquei, mas eu acho que eu deletei isso. Nossa, é que eu amo Do meu ketchup. paladar, Gente, mas estraga a pizza. Mas por que estraga? Dá um tchan a mais, um saborzinho ali. Nossa, acho que estraga muito a pizza com eu com prefiro um ketchup. azeitezinho. Um azeitezinho. Mas isso é a bem borda de chique, catupiry, não, um entendeu? azeite. A borda de catupiry pra mim já estraga também. Mas que estraga o quê? É a Porque- melhor coisa? Mas por que tu vai comer a borda? Vocês comem a borda da pizza? A borda recheada assim? Quando eu recheada eu como. Mas a normal não. Não, Depende da normal, pizza. Se depende do dia, Depende depende da da fome. Cara, mas é que pizza eu sempre gosto de comer só o recheio, gosto daquelas pizzas bem recheadas. Mas é que você é do Sul, né? Eu fui fazer um filme no Sul, e daí eu fui num restaurante que era rodízio. E eu achei que era rodízio de pizza. Cheguei lá, tinha rodízio de japonês, tinha rodízio de tem comida tailandesa, porque tinha uns yakisobas assim, tinha... Sim. Como é que chama? Mexicana. Tinha tudo no mesmo lugar. Tudo! Tinha churrasco. Eles assavam carne e era o restaurante mais top da cidade, assim. E também tinha buffet, né? Buffet livre também, se você quiser. Era tipo assim, É que esse R$49,90. não quis errar, né? Aquela pessoa que não quer errar. Não, e Venha pra massa cá, também, você não... e também rodízio de massa. Daí, tipo, a gente sentou Assim, assim, a começou... cozinha era assim, uma loucura, né? Não, nada era Eles bom. tinham Porque 600 também tem nada era bom. funcionários. Porque tudo era, Cara, era mais porque ou era menos. muito barato, era tudo mais ou menos, não era nada incrível. E daí eu vi assim. que era normal isso, Talvez né? a gente nunca mais pise lá, né? Depois Não, a gente dessa vai crise. sim. Eu gostei de ir lá. A experiência. Não, foi em Navegantes, assim, né? Os meninos, dar um beijo pros meninos. Só do falta filme. falar o nome do restaurante agora aqui. Não, já fomos um pau. Não, eu achei bom o restaurante, mas eu achei uma variedade muito grande. Sim. E nem sei porque eu comecei a falar isso, mas... Porque a gente tava falando de pizza, né? Mas tem uma cena da Benê, um spoiler aí da segunda temporada, que ela fala exatamente sobre isso, sobre esses lugares de comida que ela, tipo, não entende o que é isso, né? Porque a Benê fala, ou é picanha, ou é sushi. A gente gravou uma Cara, da mas terceira. eu também acho isso. No Sul. Não foi no Sul, mas acho Vocês que gravaram alguém em do Sul Navegantes. que escreveu esse lugar. Foi você? Cara, mas é engraçado porque na minha cidade no sul não existe restaurante. Existe, tipo, pizzaria, sabe? Tipo, que daí é só pizza. Existe hambúrguer. Nossa, Hoje em dia tem aquelas hamburguerias gourmet. Mas Indaial, não é Indaial? Ainda é algo. Mas é Você que me pequeno, falou, assim? né? não, é porque não existe esse costume de ir em restaurante. É uma coisa muito chique, assim. Da galera vai em Blumenau, que é perto, assim. Eu lembro de você me tem- contando que foi na Malhação. A primeira vez que você foi num restaurante foi no A Rio. primeira vez que eu fui num restaurante foi no Rio. Nossa, eu tô me sentindo o maior colono do mundo agora. Primeira vez que eu entrei no mar foi aos 21 anos. Não, mas é porque você falou, eu achei bonitinho. Você falou assim, não, eu acho estranho vocês irem pra um lugar pra comer comida. Não, é porque Né? era assim, ó. Eu fazia comida sempre. Ah, a Vinícius é doido, né? Não, é que assim. Bonitinho. Eu falo que a galera era muito... A gente era... A gente era mais- muito é. bem diverso. Eles A escolheram bem. Gob, Cara, obrigada. Era A gente muito- era um elenco vivido, né? muito Porque diverso. as crianças, né? Era difícil. Ó, cumpri uma cota de citar o Gui Gobi em todos os episódios. A gente cita o Gui em todos os episódios. Porque mesmo ele nos involuntariamente. uniu. E ele, Nosso papi, ele é muito mami. importante pra gente, né? Ele é. Ai, que momento Vamos especial, chamar ele né, aqui gente? agora. Vamos. Então, a gente tem um vídeo do Gui aqui pra você. Mentira, a gente não tem. Imagina. Mas então, daí não existe um restaurante lá. Tipo, daí existe... Hoje em dia tem hamburgueria gourmet, assim. Tipo, os restaurantes servem porções, essas coisas. Mas não existe aquele restaurante que faz um risotão. Também já faz 6 anos que eu saí de lá, né? Talvez hoje em dia tenha, né? Agora eles vão ficar putos com você. Tipo, todos os restaurantes vão entrar com um processo, assim. Mas... Nossa, eles Essa eram é a muito minha babies, colocação. né? Não Não, existe. eles eram A muito gente- Muito crianças. babies. Muito babies. O Bruno bebe agora. Naquela época ele nem bebia. Gente, Bruno. Cara, o nossa. Juan tinha 18 anos. 19 anos, eu acho. Por aí. É, o eu acho Juan- que era Gi, mais nova. Bruno e Juan, uma coisa E o assim. Juan, né? eu acho que era isso, né? E o Juan já tinha uma filha. O Juan já tinha uma filha. Cara, no meio dessa galera doida. então, eu achava muito engraçado, porque pro Juan,
Pelo Juan ser um pouco mais novo, 2 anos talvez, eu achava muito engraçado que quando a gente conheceu a Annalise, a gente zoava ele, porque ele falava, tira a mão da boca! Não põe a mão na boca. A gente zoava ele, mas a gente tinha 2 anos a mais, assim. Então era muito engraçado ver o Juan. Que o Juan sempre vi ele muito maduro, assim. Ele sempre foi, né? Sim. Eu sempre achei ele muito... mas eu acho... Ele veio até aqui, ele falou que tem muito a ver também com a paternidade muito cedo, né? Porque não tem jeito, né? Quando chega uma criança, você tem que... É uma responsabilidade, né? Sim. Tem gente que talvez não pega essa responsabilidade. E aí... Isso acontece muito, né? Mas o Juan, ele... Sim. Super paizão. A tua rotina, ela mudou muito, né? Com isso, né? Mudou tudo, né? Muda, porque a gente não... Imagina, não podia mais sair, ou... Ainda mais não tendo a nossa família morando em São Paulo, tipo, eu não podia falar, ai, mãe, fica aqui com o Caetano. Pra gente ver uma peça, ou pra ir numa festa, sei lá, qualquer coisa. Mas o Caê foi planejado, ou... Não, a verdade, o Caetano, a gente sempre conversou sobre isso. Sempre era um assunto que a gente queria. E na Malhação, no final ali da Malhação, a gente estava enlouquecido, né? Porque a gente gravava todo dia. E eu voltava todo final de semana, mesmo que fosse para ficar um dia. Eu lembro que a gente tinha uma passagem por semana. Eu e a Ana, eu acho que a gente voltava sempre. Eu lembro disso. Eu não morava no Rio, eu voltava... Eu morava aqui, eu só ia gravar e voltava. Você ia gravar. A gente morava lá e voltava. Então eu lembro assim que chegou no final e a gente gravou muito as 5, né? Sim. A gente tava exausta. E numa dessas eu esqueci umas pílulas. Aí a gente conversou, falou, olha, para de tomar um pouco, porque eu já tava ficando meio louca, né? Tomando pílula tudo torta, muitas horas de gravação. Foi muito intenso. Por isso que todo mundo fala que Malhação é uma escola, né? Porque realmente você vai... trabalha bastante. Você trabalha muito, você vai treinar. É um treino todo dia, né? E era muitas cenas, e o Cal escrevia aquelas cenas com todo mundo sempre. Então, era muito legal para quem assiste. Sim. Mas pra gente era legal de fazer, né? Era divertido ter todo mundo lá no camarim, né? Sim. Mas também era... Mas era punk, né? Era punk. E aí o Gus falou, não, para de tomar. Depois a gente já tava falando disso. De repente a gente... podia tentar um filho e tal. E deixamos essa conversa meio no ar. Então, eu parei de tomar. E até no avião. Deixa no ar no avião. Deixa no ar no avião, não no avião do... Olhando o céu, né? Refletindo, vou ter um filho, é isso. Não, na verdade, eu não pensei tanto assim. Sim. Por isso que depois eu falei, meu Deus, ferrou, né? Porque... Tu pensou mais, então, no seu psicológico, no seu corpo, e eu falei assim, na sua rotina. Eu tomei pílula desde os 15 anos. Tomava injeção, pra você ter uma noção. Tipo, antigamente, porque eu não... Tinha essa, né? Só não queria ter filho, não só pensava nisso, né? Mas então, muitos anos tomando. Eu falei, quando eu parar de tomar, vai demorar muito tempo para eu engravidar. E todo mundo diz isso. Eu parei de tomar e... Só que quando você não quer engravidar, você engravida rápido. É isso que eu aprendi. E aí que veio essa coisa da novela que a gente ia fazer junto. Porque aí, o que aconteceu? A gente deixou... novela? O Sétimo Guardião. A gente deixou livre. Falou, vamos deixar rolar. Acho que as pessoas não sabem, né? Acho que você ia fazer. Acho que não. A gente falou, vamos deixar rolar. Deixamos rolar. Aí veio essa novela. Falaram, olha, Daphne, a gente quer te chamar pra fazer essa novela, teu personagem. Falei, Gus, para tudo. Vamos ver, uma novela das 9, né? Vamos ver o que é. Aí eu fui lá ver o que é. Eu caía na tua vida, né? Algumas pessoas falaram isso. Mas aí aconteceu isso, que eu falei, fui lá, conversei sobre o personagem, daqui a pouco, não desceu minha menstruação, eu falei, André Reis, aconteceu uma coisa. Nossa. Aí eu nem... Foi muito no comecinho do projeto, então... Não tinha nem como a personagem engravidar. Eu falei, André, mas se quiser, eu tô lá, vamos... E você ia jogar bola, não era isso o personagem? Não, era a irmã. Era a irmã? Era a Júlia... Era a Júlia Gaioso. Eu achava que era a personagem da Lília Cabral. Não, era o gato. Eu sou muito mutante, né? Mas aí foi isso que aconteceu. Mas a personagem da Lília Cabral era pra... porque, tipo, na fonte vai... Ela rejuvenesceu. Rejuvenescia, entendeu? Só que daí no meio da novela a fonte não rejuvenescia mais. Mudou tudo. A novela se perdeu, A novela se perdeu um pouco, mas tudo bem. Mas então, como é que foi pra você daí essa coisa de comunicar pra empresa? Porque isso deve ser bem difícil, né? Porque eu comuniquei, tipo assim, 3 dias depois que eu descobri, né? Porque foi muito no começo. Eu falei, olha... eu quero comunicar porque tem essa questão da novela,
Mas eu não quero que divulgue, porque ao mesmo tempo, né, você nunca sabe. Várias pessoas perdem, né? Os filhos. Tem 3 meses. Pode acontecer, né? é super normal e super difícil também, né? Porque você já tá ali numa. Mas eu falei, não quero misturar, não quero nada. Claro. Mas, enfim, aí não aconteceu nada, ainda bem. Mas aí eles falaram, não, Daphne, tudo bem, tudo certo. E... a empresa aceitou de boa. De boa. Pô, não, a empresa não ia aceitar. A empresa falou, não, tira! Imagina, não. Eles foram ótimos, Isso foi muito... Isso eu não... Nossa, foi desde sempre, assim, tanto nas Five... Todo o apoio, assim, tipo... Sim. Eu fui um mês antes de começar as Five para ver um apartamento, para ver alguém, para ficar com o Tinha um suporte deles, né, em relação a isso. A Globo é muito foda. Isso é muito legal. Sim, eles têm toda uma estrutura para isso, né? O que eles não podem é assim, tipo, eu preciso sair. É porque também tem os horários de gravar, tem que gravar, não tem muito o que fazer. Mas... toda a estrutura. Quando eu não podia ir, eles levaram o Gus quando ele era muito pequenininho, porque não tinha o que fazer. Falaram, a gente vai abrir essa exceção porque você precisa estar bem, a gente quer te apoiar. Então foi muito legal. E, inclusive, eles falaram isso. Olha, Daphne, você fez 1 ano de malhação, agora é o momento que você está grávida, a gente vai te apoiar sim. Fica tranquila. Pô, que massa isso. Foi muito legal. E que a gente sabe que isso é bem raro de acontecer no mundo, né? Sim. Porque... depois você tem filho, as pessoas te esquecem. Não só várias amigas aconteceram isso. Não já. só a nossa profissão, né? O mercado em si é assim. Né? Engravidou. Mulher engravidou, manda embora. É bem complicado. Então, enfim. Que massa. Eu acho que tudo acontece no momento que tem pra ser, assim. Depois, pensando, eu falava assim, nossa, eu não me via naquela rotina do Rio, indo gravar novela. E foi muito bom, porque depois veio uma pandemia, apesar de ter sido terrível, mas, caramba, a gente estava ali com o Caetano, que foi o que nos segurou, assim, a gente focou nele, porque foi muito difícil a pandemia, né, gente? A gente isolado, a gente realmente ficou. Então, a gente focou ali no Caetano e foi difícil pra caramba. Mas hoje, a gente olhando assim, falou, caramba, eu pude viver ali com o Caetano momentos que, se eu estivesse trabalhando, eu não teria vivido. Sim. Mas eu não trocaria eu trocaria esses momentos para poder estar convivendo com outras pessoas, porque faz falta. Sim, a gente precisa sair um pouco, né? Até para ele eu acho que seria muito importante, né? Porque para vocês deve ter sido muito impactante, mas para ele também ficar preso dentro de casa o tempo todo, uma criança sem ter muitas possibilidades de novidade, né? Até aquilo que a gente falou antes, para a educação da criança deve ser muito difícil, né? Mas, Daf, depois de Malhação, a Benê fez muito sucesso, né? E você, psicologicamente, pesou para você essa coisa da gravidez, de não poder emendar um outro trabalho, se estabilizar, porque a gente sabe que a carreira do ator, a gente tem que agarrar muitas oportunidades, né? Para você, um medo, né? Que a gente deu um medo na hora? Fica. Mas, por outro lado, eu falei, caramba, eu tinha 25, fiz 26, né? Foi mais ou menos isso. Falei, nossa, eu sou super nova ainda, tá tudo bem. E eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? Sim. Então, assim, querendo ou não, caramba, eu trabalhei muito, desde muito cedo. Eu ia pra escola, mas à tarde eu não ficava com a galera da escola. Eu já ia fazer peça de teatro, porque a gente fazia sessão. Às vezes até faltava aula para fazer peça. Era um outro tipo de vida. Eu já trabalhei desde muito cedo, fazendo teatro em Curitiba. Então eu falei, qual que é o momento, né? Na verdade, a gente nunca vai ter um momento. Se você olhar assim, você nunca vai falar, agora eu vou parar. É muito difícil. Então, quando vem, eu acho que realmente é o momento de que você... Se você quiser, né? Porque eu acho que a gente tem que querer ter um filho. E bancar. Falar assim, não, eu vou decidir ter. Porque é muito trabalho. E se você não quiser... quem vai sofrer é a própria criança. Você entende? Mesmo eu querendo, o Gus falando, vamos aí, é isso aí, a gente tá junto já há um tempo, poxa, vai ser legal. Tinha momentos que eu olhava e falava, meu Deus do céu, eu tô exausta, eu tô cansada, eu quero trabalhar, porque sempre trabalhei também, parar e ficar... Por isso que é importante esse apoio e a volta ao trabalho das mães, porque a gente vive numa sociedade hoje que as mulheres trabalham. Então... tirar a mulher e falar, não, agora você é do lar. A pessoa vai ficar bem um tempo, tal, mas depois vai ser ruim para a pessoa, porque
a gente tá trabalhando, a gente quer criar, a gente não é só pelo dinheiro, é pelo processo de criação também, né? Mas é porque pra mim, eu vejo isso, assim. Sim. É que eu acho também que a nossa profissão, ela é incerta em um nível de, tipo, você... A Benê abriu várias portas, te abre até hoje, né? Em função também das Five, né? Mas ao mesmo tempo que você tinha engravidado, você voltaria a trabalhar quando tivesse trabalho. Não é igual uma empresa que você cumpre os 3 meses ali de licença. Licença, isso. 4 meses e depois você volta para a empresa. Não, você volta quando realmente tiver uma oportunidade para você, né? Então eu penso nisso também, né? Tipo, amadurecer essa ideia também deve ser muito difícil, né? Foi bem... você tem que desapegar. Eu acho que, na verdade, você tem que acreditar que vai dar tudo certo. E eu acho que tem um universo meio maluco. Abrem várias portas, muita gente te acolhe, de amigos. E eu sinto que muitas coisas aconteceram também por esse novo momento da maternidade, assim. Contanto que a novela Nos Tempos do Imperador, eu fiz um teste quando o Caetano tinha 1 mês. Sim. E aí eu falei, olha, se rolar, eu tiro 4 meses, a gente dá um jeito de licença. No final, a novela adiou, a gente fez as 5, eu tive 6 meses. Tudo foi como era pra ser, né? Então eu acho que as coisas meio que se ajeitam. E eu também era nova, eu acho que eu também tive isso um pouco ao meu favor, assim, tipo... Não sei. De energia, tu diz? De pique, de ir lá, de... Sim. Realmente eu tinha um pique, mas hoje eu penso, nossa, se eu engravidasse de novo... Não sei se eu teria o mesmo pique que eu tinha, porque nas 5, na primeira temporada, eu lembro que eu nem lembro, né? eu não conseguia estudar em casa os textos, porque eu chegava em casa, tinha o Caetano, bebezinho... Querendo jogar peteca. E antes ele eu não falava peteca, né? Mas eu tinha que ainda descobrir... Falava badminton. Enfim. Ô, Daphne, deixa eu te perguntar um negócio. No começo da sua carreira... Você começou, né, O Bicho Te Mordeu, tipo, fez várias coisas pro público infanto-juvenil. Daí a gente fez a Malhação, que também era pra galera mais jovem, que ainda tinha essa pegada infanto-juvenil e tal. Agora na novela, quando você teve, assim, um receio dessa transição? Era uma coisa que você queria fazer, tipo assim, agora eu quero fazer personagens mais adultos ou trabalhos mais adultos ou não? Você pensava sobre isso? O que você... Também teve isso. Eu acho que com a maternidade, eu falei, olha, pode ser um bom momento também de eu amadurecer e talvez me colocar em um outro lugar também no trabalho. Porque a Benê tinha 16 anos, né? A gente, o elenco todo foi decidido mais velho para aparentar mais novos. A gente tem esse perfil. E que foi muito legal, mas não era mais o que a gente vivia, os assuntos, né? Não era... A gente estava realmente fazendo aqueles personagens, não era um tema... Não era a nossa da realidade tipo, da vida. Primeiro beijo, primeira paixão, a gente já sabia o que era aquilo, já tinha passado por aquilo e tudo. Já fazia tempo. Já fazia um certinho tempo, né? Eu tinha ido pro restaurante a primeira vez. O Vini, então. Eu vivi minha primeira vez ali, ó. Teve essas exceções. Não, mas só isso. Mas eu também acho, era tudo muito diferente. Você já usava droga há muito tempo, né? Eu já tinha essa coisa de dealer há muito tempo, né? Ele nem era o MB naquela época, né? Na verdade, o Vinícius que trouxe isso. Que horror. Era uma coisa minha. Sim, continua. Enfim, e aí quando eu engravidei do Caetano, e depois eu falei, poxa, legal. E aí veio a Dolores, que apesar de ser uma irmã mais nova, a trajetória dela era casada com um cara mais velho. Tinha uma trama que foi uma transição também. Que ajudou um pouco a fazer essa transição de tipo... Ela era uma menina, tinha a menininha na primeira fase da novela. Depois ela cresceu, ela ainda era mais nova, mas já tinha um tema mais adulto dentro que ia abordar. Né? E foi bom. Eu achei que foi um caminho legal assim dessa personagem. É isso que a gente estava conversando até antes, né? Às vezes também tem a questão da nossa carreira, do que a gente quer fazer, né? Por exemplo, apareceu, eu estava fazendo a Malhação, eles fizeram a peça do Que Monstro Te Mordeu. E o Cal ia escrever. Só que o Cal estava escrevendo loucamente a Malhação, ele acabou não escrevendo. E eles me chamaram para eu fazer a peça. Só que eu falei, caramba, eu tô fazendo a Benê. Se eu voltar para esse universo infantil, será que eu não vou acabar... Que isso foi um dos motivos que eu quis sair de Curitiba. É sair um pouco da...
além de vir para São Paulo, estudar, mas era sair um pouco desse nicho do teatro para criança que eu amo e que foi a minha base e que, graças a isso, que foi o que eu consegui o papel dos monstros, porque eu tinha muita experiência nesse universo da imaginação. Mas o medo de ser rotulado para ir. Mas o medo de ficar muito sempre presa nesse universo e acabar que a minha vida pessoal já não estava mais fazendo muito sentido. Só que a gente é jovem, né? Então acaba que vai aparecer personagens assim. Agora, eu até me impressionei que esses últimos testes que eu fiz apareceram personagens mais da minha idade. E eu fiquei com medo. Eu falei, ai, será que eles vão me aceitar? Será que eles vão me ver com a idade que eu tenho? Porque às vezes a gente é muito brincalhona, a gente é muito... Mas, caramba, eu quero poder fazer personagens... A Benê é super densa, apesar de ter uma questão engraçada, mas, poxa, os temas que eu abordei com ela e que eu vivi com ela são coisas super profundas, né? Sim. E foram desafiadoras. Então, eu acho que também isso fez com que eu pudesse ir um degrauzinho por degrau, sabe? Eu enxergo assim, eu sou feliz assim, com o que está acontecendo na carreira. Assim. Eu acho que... Espero que pro ano que vem apareçam coisas. Produtores que assistem esse podcast. Mas eu vejo um pouco assim, se aparecer um personagem mais novo e for legal, eu vou fazer, óbvio que eu vou fazer. Sim. Mas eu também quero poder ir expandindo esses degraus que eu já subi, sabe? Mas você falou dessa densidade que tem a Benê. Eu acho que ela é uma personagem que é muito raro de a gente encontrar no audiovisual brasileiro, que tem muitas camadas, né? E eu acho que você pode experimentar muitas coisas e te abriu várias portas como atriz, né? Sim. Isso pesa hoje pra você na escolha de novos trabalhos, de coisas que surgem, assim? Sim. Eu acho que eu falo, bom, caramba, eu contei a história da Benê. Qual que vai ser meu próximo trabalho? Do que eu vou dizer? Poxa, tem que ser alguma coisa... interessante, tem que ser alguma coisa relevante, né? Se a gente pensar a arte como uma maneira de repensar a vida, repensar a sociedade, né? Às vezes você vai fazer só o entretenimento e também é super legal. Sim. Mas se der para escolher o entretenimento com algo que eu possa ter o que dizer também, é melhor ainda. Claro. Mas nem sempre a gente pode escolher. Às vezes é o que a gente estava falando. Às vezes você precisa de grana, você precisa trabalhar. As pessoas acham que a gente trabalhar na televisão, a gente é rica, né? Eu acho isso tão engraçado. Mas eles não sabem que, tipo assim, às vezes você tem um trabalho, você pode ganhar bem, mas você fica 6 meses sem trabalhar. E aí todo o dinheiro que você guardou, você vai vivendo, né? Sim. E isso é muito louco, porque daí, às vezes você precisa pegar um trabalho que não é aquele trabalho que você sonha, mas que vai ser legal e a gente vai fazer e vai se divertir pra caramba. Eu acho que é isso. Dignifica você, sabe? Acho que é uma coisa boa, assim. Às vezes você fala, não, eu tô aqui por causa da grana, sabe? Eu tô aqui porque eu preciso fazer essa peça agora, a peça não é muito boa, mas eu quero fazer porque eu preciso de dinheiro. Porque você vai fazer bem. Na verdade, eu acho que a ideia é você... Independente do que você for fazer, é você se comprometer, né, enquanto artista, de falar assim... Pô, eu vou fazer esse personagem da melhor maneira que eu vou fazer. Pode a peça ser uma bosta, mas se você tiver de verdade acreditando naquilo, é o que vale, né? Sim. E alguma coisa você vai extrair dali. Vai. Ou você vai melhorar em algum aspecto, ou você vai aprender alguma coisa, você vai conhecer alguém. Sim. Então é sempre bom, sabe? Sim. É que eu acho também que às vezes é muito difícil a gente lidar com o ego no meio desse caminho, assim. Por exemplo, você falou que você saiu de Curitiba com qual idade? Eu saí com 17. Com 17. Eu também, eu saí do Sul muito novo, assim. E eu acho que quando a gente vem morar numa cidade como São Paulo, como o Rio, são polos muito grandes e que o mercado é muito saturado. Então eu acho que às vezes a gente, quando faz um grande trabalho, por exemplo, como você fez com a Benê, é muito difícil a gente lidar com esse ego de será que eu vou fazer isso só pro dinheiro? Será que eu espero oportunidades melhores, de personagens incríveis? Eu acho que tem isso também, né? Mas eu acho que isso em todas as profissões, né? Eu acho que na nossa profissão a gente tem que matar o nosso ego, assim, eu acho que ele só prejudica, sabe? Realmente, assim, porque se você começa a fazer escolhas e começar a fazer coisas em relação a, tipo, eu mereço isso, eu mereço aquilo, o personagem tem que ser assim, senão eu acho que você entra numa loucura, assim, porque
às vezes eu acho que as pessoas, não é todo mundo que tá realmente tão interessado na sua carreira, ou na sua vida, ou nos seus personagens, sabe? Hoje a gente tá vivendo uma coisa muito, tipo, muito instantânea, muito rápida, as pessoas esquecem muito rápido, então o que importa é mais ou menos o que tá fazendo agora. As pessoas tem não... isso também, e isso é uma coisa do mundo novo, do mundo novo. Exato, então a gente tudo super muito imediato, né? valoriza algumas escolhas que, a gente é muito jovem, entendeu? Eu acho que é ego mesmo, acho que é né? isso. De a gente saber lidar com isso, assim, porque... Quando apareceu a Dolores, eu falei, caramba, a gente... Não, pode ir. É porque o Bombas, ele avisa quando dá os tempos. Não, pra gente saber quanto tempo tá indo. Tá bom. A gente tá com 2 horas e... 2 horas e meia. Não, que 2 horas e meia. Deu 1 hora já. A gente faz é que tem bastante pergunta da galera. Vai. Que... Não, mas a gente pode continua. Seguir, fala. Depois a gente edita as partes. Nada a ver, né? A gente corta. Quando apareceu a Dolores, eu não sabia como é que é, né? A gente nunca sabe, né, como o personagem vai terminar. Você tem, às vezes, eu até conversei com os autores, isso é uma coisa bem rara, né, de acontecer, mas eles falaram, olha, essa personagem a gente gosta muito, mas ela tem essa história que vai ser com o Nero, aí tem o Zappa. Falei, legal. E quando eu comecei a gravar, eu falei, gente, que demais não ser a linha da frente, porque a Benê, a gente era a linha da frente ali, tinha que estar lá sempre bem, carregando. Tem toda... Você carrega a história, você carrega tudo. E eu não tinha responsabilidade de nada. Eu falei, gente, é tão bom você não ter responsabilidade de nada. Você chega, ninguém dá tanta importância. Eu falei, ótimo. Foi muito bom. Foi muito bom poder... Porque a Benê, eu chegava... a Benê tem que estar pronta antes. A Benê, não. Né? As 5 tem que estar pronta. E ali a Dolores foi começando muito devagarinho, muito pontualmente. Mas você foi conquistando o protagonismo? Porque daí depois eles falaram, minha filha, vamos trabalhar. Mas até então, eu falei, gente, que legal que era. Eu fiquei pensando, agora eu entendi porque a galera conseguia ir pra praia, andar de bicicleta, entendeu? Ter uma vida, não tinha tanta cena. E que gostoso também. Você poder ter um pouco de vida, E com o Caetano, na idade que ele tinha, então tinha dias que eu ia gravar uma cena e voltava, e a gente ia pra praia, que eles iam lá pro Rio me visitar. Sim. Então, é legal também, né? Também a gente não precisa estar sempre ralando e fazendo. É que a gente gosta de fazer isso, mas a gente gosta de viver a vida também, né? Tem a nossa vida pessoal também, né? A gente não pode esquecer disso, né? Acho que esse é o grande questão da nossa profissão, é que a gente tem que saber lidar com as entre-safras e aproveitar também e saber que a gente tem que voltar pra gente, né? E também viver bem importante para o nosso processo de construção, né? A gente saber o que está acontecendo no mundo, a gente saber o que está acontecendo com a gente também. Conhecer acho que é outras muito culturas, né? Viajar. Experimentar outras comidas, conhecer outras pessoas. Sim. Mas eu entendo agora, que nem eu fui fazer o filme agora, e o filme, o meu personagem é um dos protagonistas. E eu filmei muito. Ele nem precisava falar, é só pra falar que ele é protagonista. Não, mas é porque, tipo, eu filmei muito e eu nunca tinha tido essa experiência, tipo assim, tá em todas as cenas do dia, tipo, gravar todos os dias. E daí, as pessoas falavam, nossa, mas você não tem tempo pra nada. E daí... eu entendi que, tipo, como é que é, e daí agora eu nunca mais falo isso. Mas podem continuar chamando, inclusive, protagonistas. Eu aceito. Vou deixar... Tem como botar meu videobook aqui, Bombado? É difícil mesmo, é uma responsabilidade. Você tem que pensar num todo. Você tem que... Não é, assim, é claro, você tá contando a sua história, mas você também tá contando a história de muita gente. Você tá... E fora que, energeticamente, você tem uma responsabilidade ali, né? Maior. As pessoas é uma coisa bem doida. É legal, mas existe esse lugar, né? Você não pode dar defeito. Você não pode errar. Não. Você não pode, não pode ficar doente. Você não pode estudar, sei lá. Você tem que saber a cena. Tipo, mesmo. Não dá só pra dar um gato ali. Brincar ali. Meu videobook tá aqui pros produtores que precisarem. Olha. Protagonista só, tá? Essa sou eu. Olha. Que linda que eu sou. Esse é você, amigo. É que ali eu tava mais velho, né, amigo? Mais velho? O tempo me fez bem, né? Essa barba, dá pra ver que eu Você tô viu, bem quando, mais velho, quando né? a pessoa é ruim, fica o foco na outra pessoa, né? Quando tá falando. Cara, você vê como a esse edição. não foi um dia aí, ó, feliz só pra mim. Gabi.
Ou talvez porque tava muito em mim. Muito em mim. Eles pensam, vamos jogar um pouquinho pra Gabi pra mostrar que tem outra pessoa em cena, né? Amigo, não tem outra Obrigado, cena tá pra bom. vender melhor? Vamos Obrigado, Bob. Mas, Daf, você falou do Nero, que você trabalhou com ele, o Alexandre Nero, e você trabalhou com o Celton também, né? Você conhecia eles de Curitiba. Tem uma história assim, né? O Nero é de lá, né? O Nero é de lá. Ele é de lá. A primeira peça que eu fiz em 2004, o Nero fazia a composição musical, que ele era músico. Ele nem era ator naquela época, acho que ele era só músico. Ele tinha uma banda. E ele fez a composição. Que era o NX0. Que era o Denorex 80. Mas enfim, a gente não contracenou, mas ele já era adulto e eu era uma criança, né? Realmente. E a gente se conheceu lá. Depois a gente fez um Alto de Natal, que era musical. Então a gente se conhecia desse encontro. E aí quando a gente se reencontrou, foi agora, né? Milhões de anos depois. E ele sabia que era você? Porque 2004... Sim. Tu não mudou nada, né? Mudei um pouquinho, né? Na verdade eu troquei os Colágeno. dentes. Ele sabia que era você. Não, lembrava. Porque pra entrar nessa peça, que era o Grande Rei Leão, o nome da peça, era uma releitura do Rei Leão. Só pra não ser o Rei Leão e a gente pagar os direitos. Era o Grande. O Grande Rei Leão. Mas era uma peça com 24 atores no palco. Fabiola Nascimento fazia que a legal. Peça. Rosane Staves, que é uma puta atriz Muita de Curitiba. gente foda de Curitiba, né? Muita. E aí foi. E tinha teste pra essa peça. Tipo, eu fiz teste, tudo. Então, tipo, ele era da banca do teste, entendeu? Tipo, ele foi um dos que falou, Daphne, entendeu? Então, ele lembrava de mim. E a minha mãe era atriz também, né? E ela conhecia o pessoal todo, enfim. E o Celton? E o Celton, o que aconteceu? Esse teatro, que foi em 2004 que a gente inaugurou o teatro com essa peça, a minha mãe trabalhava lá no teatro, porque ela é muito amiga da Regina, que era a dona do teatro. E eu vivia no teatro, ficava lá, assistia todas as peças que tinham, vivia lá no teatro e fazia as peças também de final de semana. E a gente fazia muito teatro escola. Então, sempre estava lá. E o Celton foi com uma temporada de uma peça, que eu não lembro o nome agora, e eu assistia todos os dias. Todos os dias. E eu era pequenininha, tinha 12 anos. Aí tem uma história bem engraçada, que ele me chamou, eu achei que era um teste, para fazer um teste para uma coisa de audiovisual. Minha mãe falou, vai com ele. Minha mãe me deixou sozinha na gravação. Gente, outros tempos, né? Aí fui e tal, voltei e falei, acho que nem deu. Gravei. Falei, acho que nem deu nada, né? Depois nunca mais ouvi falar, não lembro de nada, minha mãe também não lembra de nada, e seguimos a vida. Aí depois ele fez o Palhaço, aí ele começou a fazer os filmes que depois ele dirigiu. Começou a entrar, era os primeiros projetos que ele dirigia para o Canal Brasil. Aí eu reencontrei ele numa daquela sessão dos retratos que ele fez com o Neto. Sei. E ele falou, daí eu vi o Neto, eu falei, eu te conheço. Daí a gente fez toda a conexão, que eu era a menininha que ficava lá no teatro. E eu falei, não, Celto, eu te conheço lá do Teatro Regina Vogue. Ele, você é aquela menininha, a gente tem um vídeo, a gente gravou um curta. Eu gravei, então? Não era um teste? E aí tem esse vídeo, e que é um assistiram? curta do Canal Brasil, ele me mandou. Ai, coisa mais fofa. Eu quero assistir isso. É muito engraçado, gente, é muito engraçado, porque eu faço uma mini chefinha. E eu tava assim, com uma roupinha que era minha própria, que era um casaquinho rosa, uma chiquinha, assim. Aí ele falava que a chefinha ia chegar, a chefa ia chegar. Aí eu chegava lá, assim, meio... Aí eu falava, vocês têm alergia a chumbo quente? Era isso a minha cena. E era todo tipo, ela vai chegar, e quando eu chegava eu falava isso. Tipo, a chefinha. E ele me mandou esse vídeo, eu falei, Celto, então meu primeiro trabalho no audiovisual foi com o Celto, olha aí, que chique. E eu nem sabia, e você nem sabia, eu achei que era um teste que eu não tinha passado. É porque eu não fazia nada. Né? Em Curitiba, quando eu comecei a sair de lá, estava começando a crescer muito o audiovisual de Curitiba, cinema e tal, curtas. Porque o Curitiba é muito forte no teatro, né? O teatro em Curitiba é uma cena bem forte. Mas agora tá bem forte de filmes, né? Do Ali Muritiba e tal. Ah, verdade. Agora o Ali tá trabalhando cresceu muito, bastante, né? Pois é. Mas como a gente gosta muito de reencontro... Celton,
É zero. Mas começar a parar de fazer eu acho que esse tipo de piada que é ruim. Vou começar com as perguntas da galera, porque tem muita pergunta, tá? Mas vamos só antes, antes passar pelas Five. Vamos falar das Five um pouquinho? Vamos. Eu queria saber, tipo, a Benê foi um personagem muito, muito importante pra Malhação. Talvez, eu lembro que todas as pessoas que eu encontro, eu falo, eu fiz Malhação, a pessoa não lembro, da Benê, sei! Sabe? É sempre assim, porque eu acho que você foi a personagem mais marcante da temporada, assim. E foi uma construção muito complexa e depois vem as Five, que é a mesma personagem de 6 anos vivendo outras questões. Como é que foi esse processo pra você? Porque as questões que a Benê vive hoje, na primeira temporada, na segunda e na terceira, são muito complexas, né? Sim. Além das que ela vivia na época de escola, né? Sim. Eu acho que o grande receio, na verdade, foi de depois de ter feito a Malhação e as pessoas terem aprovado, terem gostado, terem se identificado, continuar fazendo com que as pessoas se identificassem. Sim. Né? Porque o difícil está aí, porque eu não tô no espectro autista. E Sim. ali a gente fez, foi bom, mas também poderia ter dado muito errado. As pessoas terem falado, não tem nada a ver comigo. Essa menina não sabe o que ela está falando. Poderia ter acontecido isso. Então, sempre eu tive muito medo de... vou me posicionar falando da Benê. É difícil, porque eu não estou falando de algo que eu estou vivendo, que eu vivo no dia a dia, né? É de um estudo seu, né? E o estudo também mudou muito desde a Malhação. Sim. Antigamente a gente falava síndrome de Asperger, hoje já não fala mais. É o espectro autista. Então, porque o espectro ele vê que tem vários níveis. Então, tem níveis baixos e níveis agudos. Então, o autista ele pode se comunicar, ele pode interagir, ele pode abraçar, e outros não. Então, eu acho que a Benê foi importante porque não se falava sobre isso. Sim. E aí foi uma abertura, porque a gente estava numa TV aberta, e a Globo tem um alcance enorme. Sim. E isso foi muito bom, de falar sobre isso. Contanto que depois o assunto, acho que já era um tema que todo mundo queria falar, as pessoas autistas queriam falar sobre isso, se verem representadas. Ser ouvidas, né? Exato. E serem aceitas também, né? Na sociedade. Sim. E serem entendidas, né? Como algo que todos nós somos diferentes, né? Então, cada um tem suas limitações. E aí, continuar fazendo a Benê, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? É um risco. Eu sempre tive o medo de falar, agora ela desandou, né? Viajou. Sei lá. Agora ela nada a ver isso aí que ela tá... Então, eu também, graças ao Cal também, porque ele tem todo um estudo para escrever. Então, você tendo um texto muito potente, você consegue falar, não, então vamos aqui. Claro. E a direção do Paulinho foi fundamental, só que daí nas Five ele não estava. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer sem o Paulinho? Não consigo. Porque foi uma criação muito junta. Eu trouxe um pouco, o Paulinho dava, não, agora menos, Daphne, não vamos exagerar muito. E o Cal também. Sim. A gente tinha esse contato ainda muito pouco, mas nas Five foi maior, né? Então, eu acho que foi uma criação muito coletiva e depois sempre eu tenho esse cuidado, assim, sabe? E depois eu pensei, gente, eu ficava julgando muito ela, porque eu falava, mas como assim a Benê vai fazer isso? Não, Daphne, ela já viveu 6 anos que você não viveu com ela, ela já foi para uma faculdade, ela já se desenvolveu, ela faz a terapia dela. E a pessoa, se ela sabe, se ela é diagnosticada, é mais fácil dela entender os limites, das amigas ajudarem. Então, eu fui me apegando a isso, assim, para também não ficar me boicotando, porque a Benê também cresceu e eu precisava encontrar com ela ali sem julgar o que ela estava falando ou fazendo, né? Você estava apegada a Benê da Malhação. Mas ela não vai fazer isso, como é que ela vai fazer aquilo? Então... O que era bom, que eu sempre trazia uma dúvida. Será que a gente vai fazer isso? Será que a gente pode fazer aquilo? Então, a gente sempre conversou muito nas decisões mais radicais da Benê. Assim, você com a direção. Com a direção, E a direção foi mudando, né? Porque e aí teve isso também, né? Mudou bastante a direção. Mudou, foram, né, agora o Fabrício que comanda ou não? Na verdade, o Fabrício ele fica numa coordenação geral, né? Mas a Dai estava na primeira temporada, que foi muito legal. Mas na primeira temporada ela caiu lá, né? Tipo, ela chegou no meio do negócio. Sim. Então ela... Só que o Rafa Miranda, ele já tinha feito a Malhação. Então foi legal que o Rafa já conhecia a gente de lá. E o Rafa ficou na primeira temporada e na terceira.
Ele dirigiu inteira a terceira e a Daina inteira a segunda. Ah, que legal. E ali eles já estavam mais... Beijo, Dai, Rafa, Dai. Eles são maravilhosos, assim. E eles estudaram muito, porque foi uma temporada inteira deles. Então, a gente sentava para conversar ou trocar. Isso, às vezes, antes da cena. Quando a gente fez a leitura de texto, eles abriram um espaço para a gente falar muito. O que a gente achava, Teve cenas que a gente deu ideias. Que a Daina ligou e falou, Daphne, a Benê vai ter um surto. O que você acha que ela faria? O que você vê? Você acha que isso é por ali, por aqui? Então, na hora de gravar, a gente teve esse... Tem um cuidado. Uma criação meio coletiva. Sim. A partir do texto do Cal, né? Porque o Cal sempre deu a base pra gente. Mas a partir dali, a gente foi colocando muita coisa. E vocês têm muita propriedade, né? Vocês sabem muito. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, tem horas que a gente precisa falar assim, não. Às vezes, essa personagem vai fazer coisa que a gente não gosta. E a gente tem que... Porque às vezes a gente quer proteger os nossos personagens. Também tem isso, né? Não, a Benê não vai fazer isso. Não, ela vai fazer. Ela também surta, ela também... Tem horas que ela não consegue lidar, tipo, né, com esses sentimentos que a gente não quer demonstrar, né, às vezes. E aí você quer ficar protegendo a tua personagem. É muito louco, gente. Vira uma... É difícil. É difícil. É porque eu acho também que a gente estava até falando ali de várias camadas que existe na sua composição da Benê. Eu acho que diferente das outras personagens, daquilo que a gente falou de que a gente vivia personagens em Malhação que estavam descobrindo coisas, a Benê continua descobrindo coisas. Né? Então eu acho que tem esse desafio também, né, para você como atriz. Sim. De entender como vai funcionar essas descobertas dela com o corpo dela, com a sexualidade dela, essas coisas assim, né? Eu falei, gente, a Benê vai transar e vai gozar. Como é que eu vou fazer a Benê gozando? Tipo, não sei. Como é que vai ser isso? A Benê nem dava um beijo na Malhação. É um salto muito grande, né? E eu acho que para todas nós, a gente achou que ia ser fácil, por um lado, porque a gente já conhecia. Mas foi muito difícil, porque a gente tem que continuar uma personagem e amadurecer. A primeira temporada, a gente teve umas crises, a gente falou assim, a gente não conhece mais elas, a gente não sabe. Porque precisava dar um salto. Porque não podia ser mais... Porque quando a gente se encontra, parecia que elas eram aquelas meninas. Isso tem um pouco, quando a gente encontra os amigos da escola, a gente fica meio imaturo, né? Um pouquinho. Só a Manu que não deu salto, né? Porque a Lika... não, imatura. A Lika... Não mudou nada. A Lika... A mesma coisa. A verdade é que a Lika é a única que... A gente falou, Lika, vai, Lika, vai. Tinha que dar um empurrãozinho, né? Então, daí a gente tem agora segunda e a terceira temporada das Five chegando aí, né? E a gente cavou uma cena nessa? Cara, o pior é que a gente tinha uma cena na primeira temporada tiraram, que não foi, né? Na primeira a gente gravou. A gente gravou e uma não foi cena cortado pro ar. Conta para as pessoas saberem como é que era. E roda o VT, né? Então a gente tem essa cena aqui. Não, tem. Cara, mas era uma cena muito legal, né? Que era o último episódio, né? Porque ela tava querendo encontrar alguém que ela gozasse, que ela queria transar com outras pessoas. E dela foi atrás do... Ela foi atrás do MB. Mentira. Porque era o mais gostoso da temporada, né? Então foi por isso que foi cortada. Porque eles não fazia sentido. Era isso. Amigo, que desnecessário. Deixa a Daphne contar a cena, sério. Vai, não, mas foi isso que aconteceu. Ela ia pro Guto e pedia pro Guto se ele não queria tentar de novo. Agora tem uma outra experiência, mas o Guto... E aí essa cena também caiu. Todas as minhas cenas caíram nessa cena. Acho que não ficaram boas. E eu ia lá e falava no restaurante, eu chegava lá assim, Benê, tá tudo bem? Daí eu perguntava se você quer transar comigo? E ele assim, ficava meio sem jeito, como que era? Ela chegava, o que eu lembro, né? Ela chegava no restaurante, eu tava na frente, o restaurante tava meio falindo, assim, né? Tava meio numa crise. Daí eu falava, Benê, hoje não vai ter almoço, não vai ter nada aqui. Daí ela falava o quê? Aí eu falava, tipo assim, não vou comer, não quero almoçar, mas você quer transar comigo? Daí eu, tipo, o quê? Benê, mas era melhor o texto, a gente pessimamente tá reproduzindo aqui. Realmente nós somos atores. Não, e o Vinícius fazendo, já entendi. Não, amigo.
Você fez desse jeito? Cara, eu acho que eu fiz um pouquinho. Eu acho que eu fiz assim, por isso que não foi pro ar. Não tem né? mais. Não, mentira. É que ele tava em depressão. Eu tava meio triste, tava meio down. Mas foi a nossa única cena, desde Malhação. Cena, Não, tinha uma que era a gente se cumprimentando, que a gente forçou também. Malhação, a gente tenta, a gente faz isso. Mas na terceira temporada eu te dou um 8, talvez, né? Em algum momento. Não lembro, gente. É porque eu buguei, a minha cabeça bugou. No final, eu já não lembro. Talvez. Mas a gente torce por essa cena, né? Em algum gente momento. torcia. Precisa ter essa interação, né? Precisa. Mas quarta ou quinta temporada, porque tá as aí, Five né? vai até vocês envelhecerem. Quando eu tiver 50, vai ser. Eu vou estar fazendo a Benê. Com 50 anos. E eu soube, eu não sei se é verdade, precisa apurar, que o Moqueca volta na 9ª temporada. Eu acho que o Moquequinha tem que voltar. Você sabe que eu que te dei esse emprego das Five, né? Porque eu virei evangélico na novela. Amigo, é porque você o não dealer, fez bem, não fez Não, bem amigo, o dealer dealer ficou você. Mas era por que pra você eu não voltar a fez ser o bem? dealer. Claro que eu Você fiz não bem, fez amigo. bem, eu acho que Não, mas eu que não tentei deu cavar certo. uma participação sua. Agora eu vou falar em Tentou rede nacional. mesmo? Sim, porque a Thalita ia fazer uma participação. Aham. Que é a Benê encontra alguém do passado. E aí a Thalita... Que é o Cal. Só que a Thalita tava gravando alguma coisa e a nossa agenda das Five tava Zoado. loucura, porque ainda tinha Covid, então tinha que puxar cena. Só sei que bateu com as datas da Thalita, a galera ficou chateada, mas foi isso que aconteceu, então não sei se o pessoal já sabe. E aí falaram, quem que vai ser? Eu falei, olha, tem a K2, mas tem o Moqueca, que é o Felipe Rintz, nosso amigo, que a gente adora também. E que tem o negócio do evangélico, E né? que Tinha uma coisa a ver, não tinha? Não sei se tinha o negócio do evangélico. Eu não lembrava disso, eu acho. Mas enfim. Mas enfim, Não, falei, eu acho que era porque tu tava desempregado, amigo. Tu tava pedindo Não. emprego pra todo mundo. Eu acho que por isso que ela lembrou Não, de não você. foi isso. Foi porque eu falei assim, caramba, o Fê poderia ser alguém que reconhece a Benê e fala, Benê, você não mudou nada. Alguém que às vezes não era, mas Sim. que conviveu. Qualquer pessoa poderia... Legal, né? E não me chamaram. Mas aí a Carol pôde fazer. E ela era a primeira opção, porque as casas eram mais importantes pra história, sim, né? claro. Ai, que as nossa. casas faziam E a cena bullying é com ela. muito boa. Ai, Eu Carol acho que o Macedo, impacto que de ela saco. se É, encontrar- mas a Carol foi maravilhosa. Foi Mas eu muito podia ter legal. aparecido atrás, né? Tipo, Poderia ter vindo junto. nossa! Vocês aqui. Mas isso eu achei legal. K2 Benê, daí vai Mas embora. isso eu achei legal da segunda e terceira temporada. Tem uns personagens que voltam. Apesar da Josefina não voltar. E nem do Rony, né? Isso pra mim é um absurdo, gente. Pra mim também é. Eu já falei, todo mundo fala. Agora, mas a gente o Tato colocou. também. Eu acho o Tato estranho também. Não Tato- se falar do Tato. Eu acho muito estranho. É porque o Cal, ele falou assim, gente, se eu for explicar o que aconteceu, aí são 5 protagonistas. Pra história andar, ou teria que colocar de fato, só que se entra a Josefina, a Benê não ia ter os desafios que ela tinha pra viver naquele momento. Sim. Mas agora tem umas falas, assim. Na segunda e terceira temporada, o Cal colocou mais, assim, algumas coisas. E a gente incrementou. Eu e Gabi incrementamos e colocamos Rony e Josi presentes o lá. Juan me chama na primeira temporada. Tem uma hora que ele fala, eu vou encontrar o Moqueca, não sei o quê. Então. Tem uns... Mas o Juninho também, né? Teu irmão. Julinho. Juninho. O Juninho. Que ele fez 18 anos já, gente. Isso é muito bizarro, né? Tipo, Davi é um adulto. Um adulto. É um adulto. Mas Ele já era um adulto. Criança, né? Ele já era tinha um novelas adulto. escritas. criança. E tem novelas Ele tem novelas escritas, acho que ele pode empregar a gente. Outro dia ele me mandou uma mensagem. Ai, fofo. Ele falou, Felipe, eu vi que a Manu Gavassi te segue. Eu tô no show dela. Fala que eu sou muito fã, quero conhecer ela. Eu falei, mas amigo, como é que eu vou falar agora aqui? Ela vai parar de me seguir. Não, fofinho, ele é muito fofo. Ele tem muitas novelas escritas. Eu achava isso Cara, muito isso legal, era... né? Não, é Porque muito ele bom. já desde pequenininho. Mas ele era um gêniozinho, né? Gêniozinho. Ele tinha quantos anos na época? 13? Ele era um pouquinho mais velho, mas ele parecia novinho, né? Ele com 18 hoje parece ter 15, né? Tem tipo isso. Eu acho que eu preciso fazer as perguntas. Vamos então galera, para as porque perguntas tá da acabando a galera. bateria. Vai. E traz água sem tá acabando. Eu vou lá buscar uma água, Felipe. Pausa pra gente dar mentira, um não, look tem aí? no Tem Instagram. aí? Não, Não vai tem- fazendo a pergunta. Não, ó, vamos lá, né? Tá falando de Gunê, né? Ah. A maioria das perguntas são de Gunê.
Como foi a construir a relação de parceria entre você e o Bruno Gadiol? E qual a sua cena favorita de Gunê? E eu vou incrementar. Gunê ou Nenê? Benê. Benê? Não, Nenê. Belém. Do Pará. Obrigado, amigo. Obrigado. Thales. Como era a primeira pergunta? Como é? Foi muito intenso. Como foi construir a relação de parceria entre você e o Bruno? Tá. O Bruno, maravilhoso, né? Na verdade, o Bruno mudou muito. Agora, bom, eu também mudei muito, mas ele também. Só que a gente tinha uma coisa, a gente tinha uma proximidade, mas assim, ele estava começando a fazer audiovisual, porque ele vinha muito da música, ele tinha feito The Voice. Então, assim, ele ficava muito nervoso ainda com a gravação e tal. E agora, quando a gente... nas 5-1 ele já estava mais descolado, porque depois ele já fez outros trabalhos também. E agora, na terceira temporada, que ele volta, é outra pessoa. E o personagem também mudou muito, né? Porque ele era um menino mais retraído na Malhação. E agora o Guto já é do mundo. Totalmente resolvido sexualmente e focado na carreira de música, ou Guto mesmo. Então foi muito legal, assim, que eu acho que... E a gente manteve contato, ele conheceu o Caetano pequenininho, a gente se encontrou, a gente sempre torceu muito um pelo outro, assim. A gente tem uma parceria muito legal e é muito gostoso gravar com ele, porque eu sinto... É que nem gravar com as meninas, na verdade. Tipo assim, a gente se olha, a gente já sabe. Já sabe fazer, sabe? E é legal, porque você pode fazer qualquer coisa a partir disso, né? Quando você tem o jogo, Sim. né? E qual a cena favorita do Gunê? A cena favorita, eu gosto muito... Puxa, são tantas, né? Mas eu gosto muito daquela... Que ele ensina os sentimentos pra ela ir tocando no piano. Tem uma cena assim... Que é logo as primeiras, assim, ó. Toca assim, isso é alegria. Inclusive, foi uma cena que eu fiz no meu teste. Olha só. Eu acho muito legal essa cena, porque diz muito da relação dela com o amor e com o piano. Foi ali onde tudo começou. É que a construção da relação deles era muito bonita, né? A história a cena era da muito... praia é muito linda. Também era a cena que ela canta, a que ela toca do show a primeira que eles vez, tocam. É vida, que amor, brincadeira, velho. Essa sou eu, né? Porque ele é maravilhoso. Não precisa, não faz isso. Não canta. Obrigado. Mas eu vou dizer, as do show, todas as cenas de apresentação eram muito legais também. Porque o Bruno arrasava, né? E vinha eu lá tocando fake, né? Jurando que eu tava tocando. Era muito bom. E nem... Não dá pra escolher, né? Não dá. É não difícil escolher. Mas E isso vai ser muito debatido na terceira temporada. Joguei. Eita! Eita! Porque ela tá demitida, porque ela tá dando muito spoiler. Mas a parceria sua, a construção... O fã-clube já sabe de tudo. E pra promover é bom também. Eles sabem de tudo. Eles sabem de tudo. Esse podcast Eles bomba. filtraram... É isso que eu soube, hein? No roteiro. Se filtraram de jornalistas e pegaram os releases de tudo. Eles já sabem de tudo. Não, mas da segunda temporada, né? Da terceira também. Eles são muito espertos. Eles sabem tudo. Mas a Globo também me solta. Gente. Mas pra jornalista, provavelmente tem algum jornalista entre eles. Mas eu Daí acho que no fundo tudo isso eles adoram. Eles gostam desse... Sim. Mas isso é legal, a gente fala. Eles falavam, não posta story, não. Falei, gente, mas eu vou guardar a story pra postar quando for ao ar. Tipo, aí a gente já vai estar vivendo outra coisa e as pessoas querem saber agora. É o que eu... É difícil. Claro, você não vai postar assim, tipo, fazendo Spoiler a cena, cena, entregando. Não, né? a convivência ali agora. Mas bastidores, essas coisas é muito importante pra divulgação do projeto também, acho. né? Mas eu acho que isso é uma coisa que eles ainda estão entendendo. Sim. Ainda mais um projeto que, por exemplo, a primeira temporada foi lançada final de 2020. A segunda vai ser lançada em 2022 só. 3, exato. Porque teve a pandemia. lançou, né? 2021 lançou, né? Não, 2020.
Foi 2020? 2020, final de 2020. Final de 2020, exatamente. No auge da pandemia. Quase 3 anos depois que vai lançar. Tempo. É muita coisa, assim. E eles são loucos, eles querem saber. Mas agora o Globoplay, eles lançaram uns videozinhos, uns teasers. Sim. Eles estão fazendo, mas do nada eles lançam. Aí você fala, meu Deus, agora a gente pode até postar umas Inclusive, coisas. a gente podia lançar aqui, aproveitar para os fãs, para lançar a campanha de divulgação das Five, a segunda temporada, para as Five virem aqui. Não pode dar errado, né? O Globoplay tinha que trazer elas aqui, não é, amigo? A gente amigo? tem que pedir essa liberação. Pro Globoplay trazer elas. Né? Traz elas. aqui para elas. Elas. Vocês. Elas. Porque a gente tem muita propriedade para falar disso, né? Amigo? E as 5 juntas só. Não, daí vai ser... A gente não vai conseguir falar sobre nada, né? Porque daí vai ser... Só... Próxima pergunta, e não tem como escolher. É muito... Eu só sei que ninguém quer separar Bené e Nem. A gente fica meio com dó de separar Bené e Nem. Mas Bené e Guto não tem futuro. Né? Mas pra você seria bom. Sexualmente falando. Mas assim, pra você seria bom, né? Porque trabalhar com o Thales é bem difícil, né? Eu amo trabalhar com o Thales. Para de falar mal dele. Pode falar a verdade, Daphne. Não. Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. É difícil. Eu amo. Eu conheço o Thales de Curitiba, gente. A gente não passou no primeiro teste juntos. Vocês fizeram um negócio de aliens também, não fizeram? Fizemos. Como é que chamava? Era Manual para se defender de aliens, ninjas e zumbis. Nossa, parece o nosso filme. O nosso nome é Matadores de Aliens do Espaço Sideral. Então, a gente podia juntar as equipes. Ia ser bom. Mas era muito legal. É que a história não continua. Precisava continuar para explicar o que eles iriam falar na primeira temporada, mas aí acabou a verba. Mas vocês sabiam o que era? Sabia, eu acho. Sabia. Mas vocês contaram pro público? Não. E nem pode contar, porque vai que eles conseguem aprovar uma Lei Rouanet aí e volta esse projeto. Podia voltar. Era muito legal. Gente, Zé Celso. Esse projeto simplesmente teve Zé Celso atuando, André Bujanra, Thales e Daphne. Foda. Foda pra caralho. Michel Joelsas. Nossa, que Rita Lee. Rita Lee? Aham. E quem que dirigia? O André Moraes. Nossa, que legal. Eu não assisti. E esse projeto então, mas é porque voltar. foi... a Gabizinha que fez a Make, maravilhosa, Sim. que eu amo. E é isso, tipo assim, era uma puta de uma equipe, tinha tudo, mas eu não sei, porque era a primeira série live action do Cartoon, que foi pro Cartoon. Porque até então era só desenho. Eu não sei, né? Cartoon acho que nem existe mais também. Cartoon Network, acho que sim. Deve existir, mas Cartoon? Acho que existe, deve ter Cartoon Play. Cartoon Play. Cartoon Plus. Plus. Deve existir mesmo, Deve Cartoon ter. Play. Não, deve ser o enfim. Próxima, vai. Quem é a melhor irmã do mundo e por que a Gabi? Quem será que perguntou? Mendividal. Quem mandou essa pergunta, né? Você A Gabi adorou fica trabalhar... forçando essa relação mesmo? É foda isso, né? Gente, pior é que não, pior que é verdadeiro. Para! Começa a zoar, Daphne! Não, depois vou colocar Daphne diz que odeia a Gabriela no podcast. Então, que mas agora é perigoso, foi bom que né? na novela, porque você, a Gabi e a Slane fizeram a novela. Sim. As outras meninas não ficaram com ciúmes de não estar fazendo essa novela junto com vocês? Não, porque a Ana estava fazendo a novela com você. A minha, E ela deve preferir, né, ficar com você, porque você é bem mais legal que a gente. Né? Com ela devia estar enjoada da nossa cara. E a Manu estava gravando filme. Uhum. Que acho que era até esse que estreou agora, não sei. Mas você acha já divulgando o trabalho da Manu. Você acha que tem essa coisa da galera querer juntar vocês? Ou você acha que não? Não tem nada a ver? A Marcinha queria todo mundo do elenco da Malhação. A Marcinha também. Ela queria. Fez teste. Ela queria. O Juan ia fazer. O Juan ia fazer, né? Ele ia fazer, mas daí o Juan foi pra outra novela. Sim. E que foi bom, porque ele ia fazer um par da Slane. Eu acho que ele ia fazer o Gebo. Eu acho que ele ia fazer o Gebo. Não lembro. Não lembro. Mas ia ser meio ruim, né? Meio tipo, eles são irmãos, de repente. Se bem que agora rolou isso na novela de vocês, né? Mas foi muito legal. Era pior. Era pai e filha. Eu falei ainda bem que a gente se dá bem, né? Eu e a Gabi. Porque eu falei, porque senão... Imagina. A Gabi é meio chata, né? A Gabi é meio estrela. A gente já falou sobre isso. Você falou sobre isso? Eu não acho, gente. Eu acho que ela tá certa. Porque a gente sempre tem que ser taxado de estrela. Não, a gente tem os nossos direitos. Mas é que, poxa, eu e a Gabi, na verdade, a gente tem uma coisa que a gente é do Sul.
a gente nasceu no mesmo ano, a gente tem a mesma idade. Então, assim, a gente fez balé, a gente tem uma trajetória... Mas essa aproximação de vocês, proximidade, foi desde o início, né? Desde o início de Malhação já, né? Vocês a gente era próxima, mas a gente não era... Acho que na Malhação ninguém conseguia... A gente era muito... Trabalhava, não, acho que quando eu não estava lá, eu estava com o Gus, eu acho que. Não lembro, assim... não lembro. A gente tinha uma proximidade, mas eu acho que a gente foi criando. A Gabi, ela é uma pessoa que ela... alimenta as amizades que ela tem, ela valoriza isso, então... Isso é um elogio, já que a gente fez uma brincadeira, a Gabi é uma grande amiga, né? Ela é aquela pessoa que se importa, tá sempre que presente. Te liga. Sim, E isso é legal. Então, isso na correria, né, do dia a dia, quando você tá fazendo... Pô, se tem alguém que fala... te liguei pra saber como você tá. Você fala, nossa, que bom, vamos conversar. Realmente, eu não tinha pensado, né... Sim. É muito legal. E não é todo mundo que faz isso. Então, ela tem esse companheirismo que foi muito importante para mim. E esse sonho dela, eu falei, a gente deve ser irmãs mesmo de alguma alma. Porque ela sonhou que eu estava grávida e eu estava grávida. Isso é bem bizarro. Foi bem louco, assim. E aí as coisas foram se provando de conexão. Aí a gente fez a novela juntas. Só que na novela elas tinham uma briga, né? Depois elas fizeram as pazes. Era bonito. Foi bem bonito. E foi legal porque, assim, a gente se olhava e chorava, porque a gente já tem intimidade também. A gente já se foi fácil de fazer, então foi difícil. E aqui, você prefere fazer novela ou série? É tão diferente ao mesmo tempo. Depois dessa experiência das Five, foi tão parecido com novela no sentido de intensidade. Mas o legal de novela é que você tem o público ali ao vivo. É que a nossa não foi ao vivo, né? Mas geralmente, tipo, você tá gravando e você tem a resposta. O feedback, né? Isso é ótimo, porque daí você pode ir mudando, você vai assistindo. Realmente é uma escola. Malhação, às vezes eu falava, nossa, eu tô exagerando na Benê, vou voltar um pouquinho. Porque eu olhava e falava, nossa, olha lá, a Daphne se divertindo, tá passando na frente da personagem. Que às vezes acontece isso, né? Você tá num dia que você quer descontrair um pouquinho, você vê, você escapuliu um pouquinho do personagem. Eu sentia isso. E quando é tudo gravado, não, né? Então, às vezes, na série, você vai demorar pra ver o que você fez. Você não tem esse... Sim. Só que eu gosto mais do roteiro de série. Que não é aquela coisa que você sabe que vai acontecer, né? Quando é um roteiro bom, né? Quando tá aquele... Sim. Acho mais legal, mais desafiador, né? Eu tenho uma pergunta que poderia ser do público, mas é minha. Fui eu que fiz. Você trabalhou com o Cal no Que Monstro Te Mordeu. E depois você foi trabalhar com o Cal de novo. Ele te chamou por causa da série ou não? Você que correu atrás para fazer a Benê? Eu queria tanto que ele tivesse me chamado, mas não, eu corri atrás. Eu fiz 5 testes para Benê. Tipo, o que aconteceu foi isso. Um monte de gente falou, Daphne, manda o seu material. Tá, eles estão fazendo teste com meninas mais novas. Eu falei, mas gente, o Cal me conhece. Se ele achasse que teria um papel para mim, ele ia lembrar, ele ia me indicar, sei lá, né? Aí eu encontrei com o Cal e eu falei assim, Cal, estão falando pra eu mandar o material, você acha que eu mando? Ele falou, Daphne, não, você já tá muito velha, a gente quer pessoas mais novas. Mas Cal, todo mundo olha pra mim e acha que eu sou bem mais nova. Ele, mas eu acho que pode ser uma boa. Segue o teu caminho, manda por você e eu também vou indicar aqui pra você fazer, porque se não for pra Malhação... É legal um contato para você entrar lá na Globo, porque eu nunca tinha feito nada para Globo. Tinha feito os testes aqui, mas nunca cheguei a fazer um teste para algo. Só o vídeo... Book. Como é o nome? O cadastro. Cadastro, só tinha o cadastro. Aí eu falei, tá. Aí eu cheguei lá, já estava rolando uma oficina, e eu cheguei para fazer a Benê, o teste para a Benê. Aí eu cheguei lá e todo mundo assim, você sabe que ela tem um grau de autismo, né? Hã? Falei, fudeu, já não passei, né? Porque eu já não vim preparada para isso. E aí foi ótimo, porque eu também cheguei sem saber de nada e me joguei, né? E eu fiz 5 testes e eu fui a última a ser escolhida. A última das 5 ou do todo elenco? Na sexta-feira, o Gui Gobi me ligou. Eu já estava lá, nessa época eu estava ajudando o Gus nas Entre Safras, trabalhando na Casa do Araújo. Estava lá colocando a mesa assim, Gus, acho que não rolou mesmo. Porque eu queria muito que rolasse, porque eu falei, uma Malhação do Cal vai ser maravilhosa, eu quero fazer parte. Eu sabia que ia ser boa pelo Cal. Isso já era um selo de qualidade na minha cabeça.
Falei, mas tudo bem, vai aparecer outra coisa, né? Eu já tava lá colocando jogo americano, colocando garfo e tal. Correndo malagre. Aí o Gigob me liga. Ai, meu Deus, o Gigob tá... Gus, respira, calma. Mas apareceu o Gigob ou apareceu o ID não identificado? Guilherme Gobi. Ah, tá. Tu tinha, eu tinha o número dele. Eu tinha o número dele. Porque eu já tava 5 testes, sim, né? Sim. Eu tinha feito 5 testes. No último teste, tinha meninas loiras, meninas de cabelo crespo, meninas de olhos azuis e eu. Falei, gente, eles não sabem que perfil eles querem. Tipo, não tinha um perfil claro. Eles estavam na dúvida. Exatamente porque eles não sabiam como que eles iam tratar a questão do autismo da Benê. Então, era muito assim. Eu falei, vou fazer o... Na verdade, isso eu aprendi. Mas a gente sempre sofre fazendo teste, né? Que não importa, você vai dar o seu melhor. Isso não quer dizer que você não passou. Porque você não deu o seu melhor. Vários fatores, né? É porque tem milhões de coisas, interesses e todo o grupo também, né? Tinha todo o grupo para ser fechado. E eu fui a última. Só sei que... Por isso que lembra que eu cheguei atrasada no primeiro dia? Porque eu não tinha assinado o contrato. E eu não podia ir para o ensaio sem assinar o contrato. E eu já estava assim em casa. Eu quero estar lá no primeiro dia. Só que não tinha dado tempo, porque era sexta-noite. Então, na segunda de manhã... O Gui te ligou na sexta-noite. Essa ligação era sexta-noite. E falou. E ele ligou... E falou, Daphne, você passou e começa a segunda e você vai morar no Rio de Janeiro. E eu tinha acabado de me mudar para casa do Gustavo. Eu falei, Gus, foi muito legal ter vindo para cá, mas eu vou morar no Rio agora. Foi exatamente isso. Eu falei, não, pera, foi um susto, assim, porque foi tudo... Começava a segunda. Acho que era dia 17. Cara, era alguma coisa assim, porque eu lembro que eu também fui avisado bem em cima da hora, assim. Eu não sei se foi na sexta, mas eu recebi uma ligação à noite, tipo, no outro dia. Mas o nosso primeiro encontro foi aqui em São Paulo, não foi? Que a gente ensaiou aqui. Que eu lembro, mas eu acho que eu também recebi a chamada na sexta-noite, sabia? Porque eu tive que vir pra São Paulo. Então a gente... os últimos. Serão os primeiros. O seu foi tipo no Natal, lembra que você falou? Não, o meu não foi. O tanto é que eu acho que eu e o Raul, a gente foi os últimos a fazer teste. Porque eu fiz só um teste pra Malhação. E eu tinha feito, já tinha passado o Natal. O meu foi assim, no Natal, eu tava no Rio, tinha acabado o meu dinheiro. Tinha acabado. Eu pensei, cara, eu vou ter que procurar um emprego e tal. Daí eu tinha conversado com um empresário. Eu ia ter pela primeira vez um empresário, sabe? Daí os meus pais iam vir no final do ano. Iam ir, né? No caso, no Rio de Janeiro. Daí eu ia encontrar eles. Daí eu pensei, cara, vou esperar eles. Daí eu tomo essa decisão. Daí eu fechei com o empresário, tipo... Não, no dia 3, dia 4 o Gui me chamou, dia 5 eu fiz o teste, e daí do dia 17 eu tava em Malhação, assim. Foi muito rápido pra mim. Nossa, que loucura. Então a sofrência não foi tanto igual a sua, de 5 testes, sabe? Foram bastante... E foi assim, eu ficava assim, oi Guilherme, é a Daphne. Tem alguma resposta? Tem alguma previsão? Ainda não. Não, é que eu tô saindo do Brasil e se você quiser falar comigo, você, sabe, tipo... Não me tinha manda um R$5 no banco. Porque a gente tinha combinado uma viagem pra Punta Cana. Uma viagem com a família do Gus. E eu assim, tipo... Mas eu não vou estar com telefone, mas me manda um e-mail que eu dou um jeito, sabe? Tipo assim... Sim. Se você precisar falar comigo, dá um... Tipo... E aí não ligava. E eu assim... é terrível, né? É terrível essas respostas de cara, teste. Cara, mas quando a gente recebe a ligação, meu... eu acho que é uma das melhores sensações do mundo. O meu da Malhação foi muito tipo... O que ligou convidando já. Eu não tinha feito teste de nada. Perfeito. Uma estrela, né, amigo? Porque você já tá... E eu já tava... um ator muito consagrado. E eu tava fazendo o Senhor das Moscas, que eu tava fazendo a peça no SESI, que eu fiquei a Malhação inteira fazendo. Eu fui te ver. Foi. E daí, eu lembro que eu falei assim... Tá, eu topo, mas assim, eu não posso... Eles queriam que eu raspasse o cabelo, queria que eu fizesse piercing. Eu não posso fazer, porque na peça eu fazia uma criança. Então eu não podia... Eu fiz um e-mail assim, tipo, não posso gravar na semana tal, não posso fazer... Eu falei, gente, eles nunca vão me contratar depois disso. Porque no SESI é de quinta a domingo, né? De quinta a domingo. Daí, tipo, mandei assim, falei... a gente queria muito fazer a mulher. Daí, não, beleza, a gente topa. Falei, olha... E se não fosse você, aquela festa não ia ter um DJ, né? Ai, que ódio. Tu lembra dessa história? Lembro que ele ficou lá. Ai, gente, as festas Alexa eram muito legais de assistir.
Cara, é que as festas eram muito trabalhosas, né? Que teve essa ideia. Era legal. Tipo, vamos pôr muqueca. Ela chega, ó, toda festa tem um DJ. Não, mas é que a verdade é que a gente era muito feliz mesmo. Muito. Só que dava muito trabalho. A festa junina. Que eu fiquei com trauma de festa junina. Acabou semana passada de gravar. E só tinha um figurino ainda, né? Todo mundo suando naquele Clara Coralina. Aquela poeira que foi você que ficou esquecido na... Foi o Calamari que ficou na barraca de pesca. Ele deve estar até hoje lá. Ele ficou a semana inteira lá. É porque o Paulinho era aquela freestyle, né? Momento. Acabou minha... O Paulinho queria, de repente, fazer um 360, né? Então você tinha que estar na barraquinha tal e tal. Sim. Não, e aquela cena do... Esqueci o nome do menino. Como é que era o pai do... Lúcio Mauro Filho? Não. Marcelo Antoni. O Deco. Como é que ele chamava? Pablo. Pablo. Que a gente ficou um tempão gravando a cena dele chegando e falando, não sei do que, daí cortaram a cena no final das contas. Era horas. É que a Keila, desde o primeiro dia, ela fala Deco, Deco, Deco. Aí no dia que ele chega, uma puta expectativa. Sim. E aí tinha que ser a cena. A cena, a gente ficou horas lá pra ele chegar e falar aquela... E era num take fechado, podia ter liberado a gente, né? Podia muito. Paulinho. E daí ainda cortou a cena. Mas, Daf, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter vindo, foi incrível. Eu amei que vocês me chamaram e que deu certo de eu vir, né? Porque eu também... Então, e se prepara que a gente quer fazer um episódio com você, Gabi e Gi, tá? Gente, mas eu não fui pro México. Agora eu não vou poder contar das histórias que elas... a gente vai fazer uma outra viagem. Você ficou com ciúmes? Eu fiquei. Eu fiquei. Por quê? Polêmica. Ela ficou com ciúmes. Eu fiquei com ciúmes por quê? Por que eu não fui? Porque eu tenho um filho, né? Se bem que eu podia ter levado o Caetano, mas aí o rolê ia ser outro, né? Ainda não dá. Assim, dá pra levar, mas aí tem que parar pra almoçar na hora do almoço. Será que a gente não arranja podia ter deixado ele pra você, talvez? Tá difícil hoje em dia. Podia ter deixado ele com o Gus e ia sozinha você. Ou a gente marca de nós três. Mulheres livres. Se a gente fizer uma versão 2 no México... Não, mas eu fiquei acompanhando. Um dia elas me ligaram. Eu falei, vocês estão tão lindas, se divertindo. Não fiquei com... Eu queria estar junto, óbvio que eu queria. Mas elas já tinham feito uma viagem. Ela, Ana, Gi e Isa, no final da Malhação. Eu também não fui. Salvador, Bahia, não foi? Salvador, E tá tudo bem, sabe? Tu superou, Cada um tem o seu lugar. Eu superei. Eu tava isso. aqui na minha casa. Vamos viajar gente sem elas. Vamos só nós. Ou a gente pode marcar de ir na casa do Araújo e não chamar elas. Tá. Boa ideia. A gente, mesmo sabendo que você é uma mulher casada, a gente é artista, né? Ele sabe que artista gosta dessas coisas. A gente sempre encerra com um beijo triplo. Tá bom. Então... Nem precisava desse início. Então a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no nosso canal. A gente tá também no Spotify, né, amigo? Ou a gente vai estar um dia. Não, a gente tá no Spotify, tem um episódio lá, mas... A gente vai subir o resto ainda esse ano. E tem o nosso canal de cortes também, que é Cortes Pode Dar Errado. Confere lá. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Obrigado por estar aqui até agora, tá? Assistindo a gente. E obrigado você, Obrigada a vocês, gatíssimos. Beijos. Amei. Partiu o sininho. Ai, meu Deus. Porque tu falou o nosso segredo.